Fala galera, mais um episódio. Hoje nosso convidado aqui é Otto, Otto Júnior. Vamos bater um papo aqui com ele. E aí, mano? Chegando do trampo, né? E aí, Otto, como é teu trampo hoje? Tu trabalha ali no shopping da ilha, mas tu tem o teu escritório em casa também, né, mano? Exatamente. Primeiramente, olá galera, tudo de boa, né? É uma alegria, né? Uma honra estar Ô, aqui, mano, eu, né? eu que agradeço. E cara, assim, antes de falar, né, do trampo e tal, né, assim, muito feliz, né, com esse projeto teu, Ô, mano, ó. né, assim, é uma parada muito O que tu bacana. tá achando? O que tu tá Cara, eu tô achando? achando massa, eu tô assistindo todos os episódios, ainda não terminei o de Nicolau, De Nicolau, né? né, tá falta Nicolau terminar. foi o mais recente, Foi o né? mais recente, né? Mas eu tô acompanhando todos, né? E tá sendo muito bacana, cara. E é uma ideia, assim, é um projeto fantástico, cara. Eu comecei a pensar em janeiro desse Uhum. ano, né? Comecei a pensar, não sei se tu viu, até falei algumas vezes no Instagram e tal, mas tava naquele passo, que nem o pastor Denis falou, naquele Se... primeiro passo ali de Davi, de primeiro acreditar, né, e tal. Aham. Mas tá rolando, cara, e é um prazer te receber aqui. Tá doido, cara. Pra mim é uma alegria, né? Que prospere muito, né? Amém. Vai crescer muito. É uma proposta muito bacana. Persevera. Não, Continua, não. né? Traz mais vezes. Vamos lá. Ah, não, vocês, essa aí é só a primeira. A gente vai vir com certeza muito mais vezes. Mas é bacana, cara. Tô feliz, né? E aí o trampo, cara, passei hoje o dia todinho, né? Quinta-feira é um dos dias mais pesados aí, Mais puxados, mais né? puxado, né? Tô desde 8 horas da manhã, quase 12 horas de relógio, na verdade, né? Atendendo a galera aí direto, né? E aí tenho esse trabalho presencial e tenho Essa é a tua o dinâmica. online. O presencial tu é no teu consultório mesmo. Uhum, exatamente. Aí hoje eu tenho duas frentes do presencial, né? Que aí eu sou, vamos dizer assim, autônomo, né? Que aí é o meu consultório mesmo. Certo. E aí eu sou a presto serviço para uma empresa, né, Ah, que é um plano de entendi. saúde. Aí eu vou para essa clínica, E atende né, e lá e atendo tudo, lá. né? Então aí presencial eu me divido nessas duas frentes e em casa é online. Aí é em casa mesmo, home office, tal, online. Quanto tempo já, Otto, né, nessa área já? Cara, eu comecei o consultório em 2017. Não, 2018. 2018, né? Não, 2017. Foi 2017. Na metade de 2017 eu comecei o consultório. Né? Eu formei em 2014 e aí comecei o consultório em 2017. Mas desde o período da faculdade, ali a formação, tu já estava decidido de qual área que tu queria ou tu foi desenvolvendo assim? Desde que eu entrei, eu já queria trabalhar com isso que eu trabalho hoje, que é psicologia clínica, que a gente chama, né? Que Entendi. a pessoa vai lá, senta no divã, Ah, desabafa, entendi, tal. entendi. Então eu já queria, desde o começo da faculdade, eu já queria trabalhar com psicologia clínica. Só que eu não me imaginava trabalhando tão cedo. Tem muita gente que não entende, né? Pensa que psicologia é só isso, né? Uhum. Só a pessoa vir, sentar, mas tem outras áreas, Tem né? outras áreas, tem outras áreas. Onde tem gente, eu costumo falar que onde tem gente tem a oportunidade do psicólogo trabalhar, porque a gente vai mexer com comportamento humano, com a alma humana. Então, onde tem pessoas, o psicólogo ele tem a oportunidade de trabalhar. Né? Entendi. Essa é a mais tradicional, vamos dizer assim, a psicologia clínica é a mais conhecida. Né? No Brasil tem também muito conhecido hospitalar, que é o psicólogo que está Hospitalar. no hospital, Entendi. que está em empresa, que é a organizacional do trabalho. Né? Então, quando eu comecei a faculdade, eu já queria trabalhar com Tu clínica. já estava certo Né? mesmo. E aí eu queria trabalhar com psicologia jurídica, né? Então, forense, que a gente chama. Só que aí eu desisti, porque o mercado aqui em São Luís é Não, horrível. não funcionou, né? Não funcionou. É Entendi. horrível. Mas, mano, como eu gosto de dizer em todo episódio, né? Bora começar do começo. Vamos, com certeza. Conta um pouquinho pra gente aí da tua história lá no começo, como que tu conheceu Jesus, como foi que rolou. Beleza. Cara, eu vim de família católica, né? Católica. A galera lá. Eu não Todos de posso. São Luís? A galera de São Luís, todo mundo de Entendi. São Luís, né? A mais católico, né? Principalmente minha avó, né? Então em casa eu morava com os meus pais e minha Aham, avó, de parte entendi, de pai, entendi. né? Então aí ela mais católica, frequentava a igreja, fazia as Era orações católica delas, praticante mesmo, e né? isso, praticante, né? Enquanto ela podia ir, ela estava frequentando lá o catolicismo e tudo mais.
E aí ela fez muito parte da minha educação e da minha irmã, né? Que a gente morava lá. Os meus pais passavam o dia trabalhando e aí ela meio que dava esse suporte. E aí, dentro dessa educação, eu estudei em colégio católico, né? Instituto Farina. Então, estudei até a oitava série Instituto ali, Farina é ali no no Filipinho? Filipinho, Ah, sei qual é, exatamente. conheço a escola. Eu sou nascido e criado no Filipinho. Ali perto da Redenção? Exatamente, perto da Redenção, né? Então, eu sou nascido e criado ali, e aí, então aí a avó quis, né? Estuda no colégio católico, tem essa formação Bom que ela religiosa, influenciou aí, né? ela influenciou, né? E aí meu pai, beleza, nunca teve problema com a religião, meu pai. Meu pai não é um católico, não era, né? Um católico praticante, nem Uhum. nada disso. Ele ia só lá no Natal, Dia das Mães, né? Aquele Aquela negócio. coisa toda. E aí eu fiz primeira comunhão, né? Então eu tenho, acho que ainda tenho foto, eu todo de branco, segurando a vela, fiz primeira comunhão, né? Então eu recebi essa iniciação religiosa lá no catolicismo, até que em 2000, eu tinha 14 anos, não lembro agora o ano, mas eu tinha 14 anos, e aí com um grupo de amigos lá do Filipinho mesmo, né? A mãe de um desses amigos que hoje é pastora, ela convidou, né? Que a gente ficava ali, mesma galera, jogando bola, Uhum. jogando videogame e tal, não sei o quê. Aí ela aproveitava para Pra evangelizar, evangelizar. né? Então aí a mãe de um amigo meu de infância, Chega só amar um pouquinho, ó. O Mick pode levar pra ti. beleza. Beleza. A mãe do amigo meu de Aham. infância, até o Lucas Sena, né? Não sei se tu conhece, trabalha Lucas com. Senna, que é produtor e tal, toca Isso, guitarra. exatamente. Então o Lucas Sena é meu amigo de infância, É, né? Aí massa. a mãe dele me convidou para ir para a igreja. Foi mesmo, mano. Pra ir pra igreja. A gente tinha lá um grupo, ela cantava e tal, e ele já tocava nessa época. O Lucas é mais novo do que eu, acho que uns 2, 3 anos. E ele já E ele tocava. já tocava nessa época, já tocava violão, tudinho. E aí eles me chamaram, bora pra igreja e tal, não sei o quê. Aí eu fui, beleza, bora. Não tinha nada pra fazer, bora lá. Né? Aí eu frequentava uma igreja batista, tinha uma missão ali da igreja batista do Bom Milagre, lá no Filipinho. Aí eles frequentavam lá, cheguei a visitar uma vez, 2 vezes, até que a gente foi em um culto da IBA, né? Um culto de quarta-feira. A gente foi, ela chamou, a gente vai lá para a Que Batista do Angeli. ano, ó, mais ou menos, tu lembra? Que ano Cara, era isso? eu acho que isso foi em 2004, 2004. 2004, né? Eu tinha 14 anos, em 2004. Né? Aí eu fui nesse culto na IBA, né, no Aprisquinho. Foi um culto de meio de semana, quarta-feira. Eu me lembro que foi nas férias, né, Entendi. janeiro. Aham. Né, janeiro, tava ali nas férias e tal. E aí eu fui para esse culto lá na IBA. E aí, Aí o que que tu achou? Porque já era diferente naquela época, a IBA já, já tinha uma vibe diferente, né? já tinha uma vibe diferente, já tinha uma vibe diferente. E aí eu cheguei, cara, nesse culto, e aí uma coisa me chamou logo a atenção, louvor. Louvor, né? Chamou logo a atenção, a banda. Aí eu lembro de Pastor Joca tocando na batera, né? Tava lá tocando e tal. Mais novo, né? Do mesmo jeito, só. Igualzinho. Igualzinho hoje. O pastor não envelhece. O homem parou no tempo Para, ô bicho, tu é doido. Igualzinho ele lá tocando a bateria dele e tal lá. E Biel no baixo. São duas pessoas que eu lembro. É mesmo. Na verdade, três. Eles dois de louvor e o pastor que tava pregando, eu lembro. Que era o pastor Pedro, né? Pastor Pedro, que hoje tem um outro ministério, né? Isso, Ali em Betimão, exatamente. né? Exatamente. Aí hoje ele tem um outro ministério e tal. E aí eu lembro, a banda me chamou muita atenção, né? Eu sentei na primeira fileira, né, junto com esse grupo de amigos. E aí eu lembro que aquilo ali foi chamando tanto a minha atenção que eu fui me aproximando assim da Foi. banda. Isso tu nem tocava Nem ainda. tocava, não sabe, nunca tinha visto um instrumento musical na minha vida. Não, já tinha visto ali com o Aham. Lucas e tal, mas nunca tinha visto assim Não aquela dinâmica, né? A banda bem entendi. bonitinha, tocando direitinho, né? Os cantores e tal. Achei aquilo ali assim show de bola. Diferente, né? Cara, chamou logo minha atenção. Aí fui Já era no Apriscão? era no Aprisquinho. Era Aprisquinho. o culto de quarta, que era no Aprisquinho. Ah, sim. Já tinha um Apriscão, mas esse culto Mas o culto específico foi era lá no no. Aprisquinho. Entendi. Chamou minha atenção, eu não lembro nada do que o pastor pregou,
Nada, nada, nada. O que ele Eu acho que pregou? até hoje é assim, a galera. O que pregou domingo? Não Eu não sei, sei. mas o louvor foi massa. Exatamente. Bicho, aí eu não lembro de nada que o pastor pregou. Aí no final ele fez o apelo. Quem quer aceitar Jesus? Aquele jeitão do pastor Aham. Pedro, né? Quem quer aceitar Jesus e tal, não sei o quê. E aí eu lembro muito dele dançando assim no final, aí eu fui na frente. Aí eu aceitei Jesus, me converti. Cara, então, tu te converteu por causa do louvor. Me converti pro carro do louvor. Pô, bicho, que massa, ó. Que massa. Exatamente, não foi palavra, né? Ela falou, A importância, né, mano, da gente levar o louvor a sério, né? Mas a uhum, gente não sabe ali, tem gente que tá indo mesmo. Tipo, tu foi lá e o que chamou tua atenção não foi a palavra, foi o louvor. Já pensou se o louvor não tivesse sido bem executado, não tivesse sido um louvor legal? Teria sido só mais uma pessoa que entrou e e saiu e saiu. nada aconteceu. Exatamente. Até porque, principalmente para quem é jovem, adolescente assim, eu não tinha interesse nenhum em palavra. Aham. Ficar lá, o padre, dando sermão, isso é chato pra caramba, né? É, Ficar prestando atenção nisso daqui. Ah, não basta o professor dando aula no colégio que é chato, né? Eu vou ficar prestando atenção. Não vou. Aí o que chamou a atenção é a banda, entendi. né? Chamou minha atenção. Aí eu aceitei Jesus, cara. Converti, aceitei Jesus, mas meio que não entendi muito bem o que era o negócio. Ah, tu é crente agora e tal. Não sei. Falei, não sei, né? Foi. Aí eu fui até conversar com a minha irmã. Aí ela tinha uma amiga que era evangélica, né? Depois que tu tomou a decisão, tu foi procurar entender o que que tu tinha decidido. Exatamente, porque eu não tinha muito bem entendido, né? Cara, eu fui Aham. lá, aceitei Jesus, que é isso e tal. Não tinha entendido muito bem. Aí fui conversar com minha irmã, que eu tinha ido, não sei o quê. Aí falei, o pastor chamou lá na frente, eu fui, aí deram um livrinho assim pra gente. Até hoje eu tenho o Evangelho de João, que eles Que entregam eles lá, dão quando a lá na pessoa igreja, nasceu. né? Eu tenho lá o Evangelho de João, tudinho direitinho guardadinho. Aí fui conversar com essa amiga da minha irmã, né, que já frequentava uma igreja batista, ela falou, Otton, tu é crente agora. Aí eu, senhor. Ego se implica em quê? Exatamente. Aí eu, moleque, mas beleza. Aí eu fui sendo integrado lá no grupo da galera. Começou a entrosar, né, com a Que galera aí e foi o que me tal. ajudou muito, né? Entendi. Então aí os amigos ajudaram. E aí como eles já tinham, né, a pastora Jesus, né, que é a mãe do Lucas, né? Então ela já tinha o ministério, tinha a bandinha e tudo mais, né? Aí faltava ali um baixista. Sempre assim o baixista. O baixista só nasce assim, né, ó, só Só, na necessidade. só nasce assim. Aí teve incentivo, né? Bora aprender instrumentos e tudo mais. E aquilo ali foi me integrando nas atividades, na comunhão, entendendo o que realmente era o negócio. Aí eu fui me entrosando naquilo ali. Aí foi que eu fui aprender o instrumento. Tu foi direto pro baixo. Aí eu fui direto pro baixo. Geralmente o cara já toca ali pelo menos um violão, né? Violão, isso aí eu não. Tu foi Porque direto pro como baixo. já tinha batera, tinha violão e guitarra já, né? Então faltava o baixo. Eu, Cara, eu aprende o sempre, eu baixo. sempre tive curiosidade de perguntar isso. Como é que pra alguém que entra primeiro no baixo, tipo, porque aqui é só melodia, né? Só uma nota aqui. Aí pra aprender violão, tem dificuldade ainda ou não? Já é mais rápido. Rapaz, Porque tu toca violão, né? Toca. eu arranho, dou uma arranhada, né? Foi meio que junto, Ah, foi junto, né? foi meio que Entendi. junto, né? Eu fui, aí tive um professor de contrabaixo que era guitarrista, né? Ele dava aula de guitarra pros meninos, E ele né? quis matar mais um troco contigo. Exatamente. Eu vou matar mais um troco aqui. Aí me disse que era para mexer o dedinho assim e me deu aqui a parada do desenho do braço. Me disse as notas e tal. E essa Foi foi minha rápido, aula. Otto? 2 meses de aula 2 meses. que eu tive. Aí tu começou a tocar com ela, Aí eu comecei a tocar com com a ela, mãe de Lucas, né? com a mãe de Lucas. Entendi. Aí tocava Cirilo, David, Era o que essa rolava galera na aí na época, época, né? né? Era o chip da Era o época. chip da época. Aí fui engajando e tal, aí fui desenrolando, fui aprendendo nesse movimento aí. Aí fui aprendendo baixo, aí já peguei muito dinâmica de banda e tal, já desde essa Aham. época, aí tinha uns 14 anos. E aí já fui entrosando, aprendendo baixo e violão ao mesmo tempo, né? E aí fui desenvolvendo. Mas isso aí. Mas ela era da IBA? Não, né? Não, Ela era de outra igreja, ela né? era dessa missão Essa lá, missão missão da Batista lá no lá no Filipinho, Filipino. né? E, Então aí eu só me converti na IBA
Só isso, eu fui pro culto, me Ah, converti lá só te converteu e e nem voltou. congreguei lá, Ah, né? entendi. Porque eu era guri, tinha 14 anos, e não Longe, ia né? pegar Longe. busão, nada Entendi, disso. A galera toda tava pra cá, bora pra cá, entendi. né? Mas e aí, como foi que tu voltou na IBA depois? Porque tu Uhum. voltou, né, lá pra congregar lá e tal. Aí eu me converti em 2006, não, 2004, 2004. 2004. Aí a gente ficou um período de tempo muito curto nessa missão da Batista. Aí ela saiu e abriu um ministério independente, Ainda teve. né? Que era que a gente chama de Noiva do Cordeiro, né? Ainda tem lá, a Igreja Evangélica Noiva do Cordeiro. Tem, existe até hoje? Existe até hoje, tá lá. Ela tá lá? Não, ela já saiu, né? Mas ela, com o pastor da Assembleia, se juntaram e Entendi. aí fundaram, né? É um meio que uma assembleia com outro nome, né? A Noiva do É, Cordeiro. entendi, entendi. Aí eu passei um tempinho na Noiva do Cordeiro, acho que uns 2 anos, por aí assim. Aí eu saí da Noiva do Cordeiro e fui para uma igreja no Maiobão, né? Então assim, fui para longe, E né? ele não quis ir pra IBA, que era longe, aí ele se tacou pro Maiabão. Aí eu me taquei pro Maiobão. Aí já tava um pouquinho mais, já adolescente, com 16 anos, né? Aí fui Já lá pro pegava um Maiobão. busão. Já pegava um busão, já pegava uma van. Aí a gente saiu quem? Saiu, eu saí junto com ela, né? Porque ela resolveu sair também, né? Aí saiu. Saiu ela, aí saiu a equipe toda, vamos dizer assim, a banda toda Ela saiu. era meio que tinha exercia uma liderança sobre vocês, né? Exatamente, exatamente. Saiu, aí a gente foi lá pro Maiobão, congregar numa igreja chamada Igreja Batista Apostólica Betel, né? Essa igreja não fica naquela que a galera chama aqui a Rua das Igrejas? É nessa Ah, eu mesmo, sei qual Avenida é. 5. Eu sei qual é, A eu sei Avenida qual é. 5 Maiobão. A Betel lá, ela é prima da Shalom aqui no Quatraque, é a mesma Ah, visão. sim. Ah, eu já até toquei lá já. Exatamente, a mesma visão. Aí eu fui pra lá e passei uns 3 anos lá, fiquei 3, 4 anos. Cheguei lá no finalzinho de 2006 e saí em 2010. Saiu em 2010, Saí passou em 4 anos 2010, lá. passei 4 anos lá. Passei 4 anos. Aí nesse período, né, a gente vai, aí toca no louvor lá da igreja, serve e tudo mais, né? E aí nesse período foi um período assim que foi assim importante para lá nessa igreja eu considero que eu converti de Foi, verdade, lá foi. lá na Betel. Converti de verdade, tive muita experiência com Deus, né? E lá eu converti de É verdade. porque lá é parecido com a mais, né? Já tem uma visão assim, um pouco mais aprofundada, né? Da oração, né? A forma como buscar e tal. É um pouco parecido com a IBA, né? É um pouco parecida com a IBA, exatamente. Só que lá tem a visão celular que tem assim, é mais estruturada, mas é M12, né? O É o modelo lá, M12, entendi. né? Então é mais estruturado. Mas lá foi que eu considero que eu converti de Lá verdade. tem o apóstolo, aí tem a equipe de 12, né? Aí tem essa coisa toda, entendi. Exatamente. Tem o apóstolo, né? O apóstolo lá é um cara excelente, né? Também impactou muito minha vida, né? O apóstolo Renato Cunha, né? Renato Cunha, Um cara assim conheço. muito inteligente, assim, um sábio, um cara assim show de bola, não tenho o que reclamar dele não. Foi um pastor assim excelente que me ajudou muito. E aí lá, assim, fui inserido nesse ambiente de adoração lá, Lá que tu conheceu isso, né? lá, né? Então tinha o louvor era muito livre à época, né? Meio a vibe do que era um pouquinho antes a IBA, né? Essa vibe anos 2000, Aham. Cirilão, então toca uma Era música e vai bem embora. livre, né? O fluir Isso. e tal. Nessa vibe aí. Aí eu fui inserido nesse contexto de louvor. Já lá, tocando contrabaixo, tocando contrabaixo. E aí lá eu também conheci uma outra figura importante para mim, que foi o Fernando Monte, né? Que hoje é pastor. Ah, Então, cara, o lá eu Fernando conheci ele. Monte, eu acho que quando eu cheguei na IBA em 2013, ele não tava mais lá, né? Não, ele já tinha Eu saído. só ouvia falar a respeito dele, mas todo Uhum. mundo fala muito bem dele, que ele é um excelente ministro e tal. Exatamente. A vibe dele é show de bola. Tu tocou com De ele um tempo, foi? ministração, toquei com ele um bom tempo. Um bom tempo, Toquei né? com ele um bom tempo, né? E aí eu conheci ele lá, né? E aí ele ministrar meio a vibe do Flau, É, né? né? Ah, então era massa. É essa vibe aí, cara. Essa vibe aí, né? De ministração, bem fluir e tal, não sei o quê. Aí eu me entrosei lá, me entrosei com ele, né? E aí a gente formou uma equipe, tudinho. Aí em 2009 a gente gravou um CD. Gravou um CD lá da igreja, né?
Então a Igreja Batista Apostólica Betel, a gente gravou um CD. Pô, legal, cara. Gravou CD, tudo, aí foi que tive a primeira experiência de estúdio, né? Vai pro estúdio gravar, né? Estúdio do Jailton. Não sei nem se Jailton ainda tá aqui, Eu não cara. sei nem quem é Jailton, bicho. Lá no Anjo da Guarda. Né? Não Nossa, sei se ele ainda tá piorou. aqui ou se ele teve uma época que ele tava pro Rio, né? Rio de Janeiro também é um cara massa. Se ele estiver aqui, inclusive é bacana trazer ele, que ele é Jailton, né? Jailton. Abraço, Jailton. Jailton Ele tá vivo, Sandré. né? Ele tá vivo, Tá né? vivo, cara. Eu não sei se ele tá aqui em São Luís, né? Porque a última vez que eu falei com ele, parece que ele tava no Rio. Né? No Mas é Rio. um cara assim também de produção, um cara fantástico. Aí a gente teve essa experiência lá, gravou o primeiro CD, aí começou a rodar um pouquinho e tudo mais. Aí em 2010, aí a gente resolve sair lá da Betel. Todo mundo, a banda todinha. Aí a banda todinha resolve sair da Betel. Aí tava eu, o Fernando, aí tinha um tecladista com a gente e um batera. Né? O batera Pedro, né? Que Pedro. chegou até a tocar com o pastor Fred, que agora tá em Teresina. Ah, Pedrão. Pedrão, Beleza. exatamente. Aí a gente resolve sair, meados de 2000 e 2010, né? Em 2009 ali a gente gravou o CD, a gente foi Logo depois de gravar o CD, vocês... quase que um ano depois, Entendi. né? Aí a gente, no finalzinho de 2009, a gente foi meio que lançar o CD, começou a rodar por algumas Fez igrejas. a turnezinha ali, né? Exatamente. Aí a gente cai na Igreja Batista Betesda, do pastor Jânio Gama. Bethesda. Betesda. Eu acho que é Betesda. É no Eu acho que é Coapan ali, São Cristóvão São ali. Cristóvão. Ali, Já toquei isso. lá uma vez também. Exatamente. Igreja até grande, né? Isso. Eu sei. Aí a gente cai lá, eu acho que era um congresso de jovens, alguma coisa assim. Cai lá, aí quem tá pregando? Ribinha. Pastor Ribinha. Ribamar Braga. Ribamar Braga. Rapaz, ele tá em todo lugar, né? Isso, ele roda mais que Jesus de doido. Bicho, tu vai no story dele e tu não entende onde é que ele tá, bicho. Ele roda, viu? Todo dia é um lugar. Mas ele é massa, ó, ele é massa. Aí ele tá lá, pregando, porque ele é amigo do pastor Jânio. Certo. Então aí o pastor Jânio chamou ele para pregar e a gente para fazer o louvor. Uhum. E aí, como a vibe era muito bacana, aí rolou o clima. Rolou a química ali, Rolou né? a química, já era. Né? Aí ele gostou muito da pegada do pastor Fernando e tal, não sei o quê. E aí Fernando ele tem uma veia meio profética, né? Uhum. Ele é profeta, na verdade. E aí ele meio que liberou uma palavra lá pro pastor Ribinha, que à época ia pra Coreia ainda, ia viajar pra Coreia, ele tava meio que nessa e vai, não vai, vai, não vai. E aí o pastor Fernando liberou uma palavra dizendo que ele ia receber um sinal lá financeiro, não sei o quê. E aí meio que fez esse vínculo, criou essa amizade, né, entre a equipe Então e o nessa pastor época Ribinha. IBP nem Já existe- tinha começado, já tinha mas começado. estava bem no Bem no início. início. Bem no Entendi. início. Ainda não era isso que é hoje. Uhum. Aí, como a gente fez essa aliança com o Ribinha, fez essa amizade com o pastor Ribinha, no outro ano ele quis levar a gente em Pinheiro. Cara, vocês têm que vir aqui pro carnaval e tal, fazer o retiro e tudo mais. Só que aí o apóstolo Renato meio que não liberou a gente. Não, cara, libera 2 dias só para vocês irem. O carnaval inteiro, porque era meio que uma das equipes da igreja, né? Então, Nesse período vocês ainda estavam ali sobre a cobertura da Betel do Maiobão. da Betel do Maiobão, a gente tava nessa cobertura. Entendi. Né? Aí Ribinha chamou a gente, só que ele queria pra gente passar o carnaval inteiro, né? Uhum. Bora pra Pinheiro passar o carnaval inteiro. Aí, pastor, é doido, só vai quebrar minhas pernas aqui. Quer quebrar? E o nosso Pô, retiro? E o nosso aqui, não vai ter, né? Não vai, libera só se for 2 dias. Aí acabou que não deu certo, mas aí em julho a gente vai pra Pinheiro. Né? A gente foi lá, primeiro congresso de jovens a gente tava tocando. Né? A gente tocou, e aí lá quem tava pregando, pastor Pedro. Né? Pastor Pedro. Pastor Pedro ainda tava na IBA. Sim. Né? E aí ele tava pregando e tudo mais, aí rolou a vibe, a gente conversou direitinho e tal, aí a gente já tava pensando nessa transição, aí foi que a gente decidiu, não, cara, então bora pra IBA. Foi dessa forma, Foi né? dessa cara? forma. E aí isso foi em 2010, 2010, já bem mais pra cá já, bem né? mais pra cá, 2010. Aí em 2010 a gente vai pra IBA, agosto, ali mais ou menos julho, agosto de 2010. Mas aí vocês conseguiram sair de boa lá da Betel? O pastor ficou chateado. Sempre fica, né? Sempre fica. Sempre fica chateado. Quando a ovelha é de valor, né? Pô, como que não fica? Sempre fica. Exatamente. Sempre fica chateado, né? Ficou chateado e tal, mas liberou e tudo mais, a gente foi. Foi a banda todinha?
Aí foi a equipe. Pedro. Aí foi Pedro Batera, Aham. aí Fernando, eu e o tecladista, que é o Jailson, Isso foi em em 2010. 2010. Tá. Aí eu me lembro que eu cheguei em 2013 na IBA. Uhum, exatamente. Aí em 2010, quando a gente chegou, o Louvor da Iba estava passando por uma transição. Que antes, quem só cantava, ou quem só ministrava no apriscão, era quem fazia parte da rede do Pastor Joca. No Apriscão, No só apriscão, ministrar, que é a Rede Aliança, né? que é a rede Aliança, era meio que a rede de louvor, Entendi. né? Ele E era o líder na época, não ele era? era o líder na época. Pastor Joca. Então, quem tocava nos cultos principais era só quem fazia parte da rede de louvor. Como a pastora Rose disse, para os mais antigos, Joaquim Batera, né? Joaquim Batera. Joaquim Batera. Aí a gente chegou nesse período de transição certinho. Eu lembro que a gente participou da primeira reunião, que aí cada rede já tinha meio que as suas equipes para ministrar em retiro, Aham. né? Ministrar nos eventos das redes, já tinha algumas equipes estruturadas, né? Aí que eles iam inserir meio que o formato que é hoje, de várias equipes, As tendo escala escalas, e né? tudo mais. Então foi aí nesse período. E, ó, então, quem era da rede do pastor Joaquim Batera, da Rede Aliança, ministrava no Apriscão. Isso, E no quem não apriscando os cultos era, ministrava na principais. Pisquinho, é? Quem não era, ministrava só em atividades Só da rede, de rede. Ah, entendi. das redes. Só atividade de rede, né? Cara, engraçado, né? Não sabia que era assim. Porque a ideia era meio que o pastor pastorear a galera do louvor. Mas é interessante mesmo, cara. Assim, tinha uma rede só pra galera do louvor, tipo, sendo uma coisa assim dedicada, né? Tinha como dar uma atenção maior e Uhum. tal. Eu fiquei impressionado que a pastora Rose me contou aqui que antigamente o teste para entrar Era rochedo. era hoje de 6 meses, tinha para fazer um teste de 6 meses, bicho. Seu bicho era Pô, se pegado. hoje em dia for falar um negócio desse pra alguém que quer, A galera desiste ele com vai três embora. meses. 3 meses tá desistindo, avalie. Não, e o que é mais louco é porque hoje em dia é assim, a gente vai, faz o teste e passa por um período ali sendo observado. Uhum. A pastora Rose me disse, era o contrário, pô. Se tu queria fazer o teste, tu tinha que passar um período de 6 meses ali sendo observado. É doido, é? Exatamente. A pessoa tinha que ter perseverança. Perseverança e ter meio que a convicção ali da coisa. É. Que aí ia ver a perseverança, o relacionamento, até pastor, opa, beleza, esse daqui tem interesse, esse daqui tá Aham. perseverando, esse daqui tá consagrando, tá Não, quando participando. dava os 6 meses, o cara já estava até formado, já estava bem convicto, né, do que queria mesmo e tal. Uhum. E aí, ó, aí tu entrou no louvor, Aí a gente, demorou um pouco, como foi? Assim, não, ficou ali só nas atividades de rede. nada, porque Nadinha? como tava nessa transição, né, então aí abriu para essas várias equipes. Aí nessa primeira reunião, o pastor Joca foi apresentando as equipes das redes e tal. Quem é que lidera a equipe? Pá, pá, pá. Eles foram apresentando. Aí ele fez uma introdução, aí já ia organizar as escalas. Ah, foram então montando as equipes e organizando as escalas e tal. Como é Exatamente. até hoje, né? Como é até hoje, né? Entendi. E aí, como a gente foi para a rede na época, a rede Radicais da Tribo, que era do pastor Pedro, né? E aí lá já tinha uma equipe, que era o Wellington, Marcelo, Só dinossauro. só dinossauro, né? Eu acho que da equipe que era na época só eles dois que ainda estão lá na igreja, o Wellington e o Marcelo. Mas já tinha já uma equipe formada já, que eles Aham. ministravam nas atividades da Radicais da Tribo. E aí, como a gente foi participar da Radicais, então a gente foi inserido nessa equipe. Aí eu fui servir ao louvor da igreja já, nessa equipe já da Radicais da Tribo. Só que aí tinha um outro nome, só que eu não lembro. Entendi. Sal da Terra, eu acho que era Sal da Terra, não sei. Na época era o Sal da Terra. Acho que era isso. Né? Aí eu comecei já. E aí não tinha teste na época nem nada. A gente já começou. Em 2010 já Não, comecei a né, engajar. nessa transição aí não teve teste, né? Acho que foi bem meio que uma necessidade, né? O Isso, pessoal tava reorganizando, né? De exatamente. tempo em tempo tem, né? Pô, sempre o louvor tá passando por uma transição e tal, Uhum. buscando melhorar. Mas assim, na tua avaliação, né? Tu viveu meio que os dois momentos ali, né? Tu chegou um pouco ali no momento de transição, mas tu sabia como funcionava. Tu, na tua opinião, assim, hoje ou antes, assim, Cara, se acho que pudesse juntar as duas as coisas, duas, né?
É, Porque os dois têm os seus prós, né? Tem é. também os seus contras. Ó, assim, uma coisa boa de hoje, a estrutura e a organização. Muito boa, Foi né? algo assim que eu tinha, inclusive, muita dificuldade, porque com o pastor Fernando, a gente nem ensaiava estrutura de música. Não sabia nem o que era isso, né, bicho? Que diabo é estrutura de música, Era senhor? só e vai na tora, É, né? vai na tora. Ele repete o refrão como ele quer, ele bota a introdução como ele E a quer, banda que se ele vire. guia a dinâmica, aumenta, diminui dinâmica, para e tal. Ele que guiava tudo, né? Então a gente eu não tinha nem essa preocupação. Então aí quando eu chego na IBA, cara, você vai ter que pegar a música direitinho, estrutura e tal, não sei o quê, Estudar, né, a música e estudar a tal. música. Aí eu tu De início, assim, parece que é muito trabalho, mas depois vira um negócio assim que, na verdade, torna prático, né? Assim, torna prático. o nosso servir, né? Aham, ajuda demais, né? E aí o que era bacana da época era o fluir, o mover, né? Aham. Que era mais, assim, a gente tinha mais acesso a isso. Que querendo ou não, parece que Que perdeu um aí pouco, deu né? uma perdida por conta da organização, da estrutura e tudo mais que faz parte. Né? Toda vez que a gente alinha qualquer estrutura técnica, então nossa atenção, infelizmente, fica voltada para isso. E até assim, é o que tem se conversado muito hoje, é que o desafio é ter as duas coisas agora, né? Exatamente. Continuar com a organização, mas voltar a fluir mais, né? Assim, entre aspas, ser mais livre, né? Mas ali dentro da estrutura, dentro da organização, Exatamente. que é possível, né? É Fazer isso. muito possível, né? E é isso. Hoje a gente já domina a parte técnica, essa estrutura a gente já domina. Por isso que a gente está nessa transição de novo. Aham, aham. Porque a gente já está dominando essa parte, essa estrutura técnica. A gente já tem esse domínio, já tem essa segurança, já conhece a ferramenta. Então, aí, conhecendo a ferramenta, aí eu fico no automático nela. Aí eu tenho a possibilidade de É, olhar para aquilo que, de repente, antes era muito bacana, que é aham. muita identidade lá da igreja. Então, agora eu tenho a possibilidade de resgatar isso, que é meio nessa transição que a gente está hoje. E esse momento é para isso. E, mano, agora fugindo aqui um pouquinho aqui do louvor, né? É, eu acho que esse papo aqui a galera tá muito ansiosa, já falando de ansiedade. Mas conta um pouquinho aí do teu lado profissional, como foi que surgiu essa vocação, como foi que tu despertou para esse lado e tal. Foi ali meio que na adolescência, terminando escola, o que que tu vai fazer? Né? Vai ser o que quando crescer? Eu queria ser jogador de futebol. Queria Ai, ser ó, pô, eu jogador. nunca joguei uma bola contigo, como esse Só negócio é porque eu aí. escondo o jogo. Hoje eu tô só me resguardando. Jogador caro, não Jogador fica. caro, né? Mas eu queria, tinha o sonho de ser jogador, jogava bola quando era um jogador mais ou menos, né? Ah, mais ou Mais ou menos, menos, mais ou mais ou menos. menos. Assim, desdobrava e tal, não sei o quê. Mas tinha de repente essa expectativa e tal. Não sei. Depois, logicamente, isso vai amadurecendo, né? A gente vai, não, tem que fazer alguma coisa de verdade, né? Jogador de futebol não dá Não, meio não certo. dá e tal. E aí, o que que eu vou fazer? Né? Não sei, bora ver. E aí, no colégio, assim, até ali, mais ou menos, meu primeiro ano, eu, de certa forma, aprendia rápido os conteúdos, tá? Não era um aluno ruim, né? Mas ali no primeiro ano, meio que eu comecei a bagunçar. Dá trabalho. É, exatamente. Comecei meio que a bagunçar e tal. E aí me desinteressei muito por estudar. Primeiro ano ali do ensino médio? Primeiro ano ali do ensino médio, né? Até no primeiro ano, assim, eu tava sempre ali, top 10 da sala e Aham. tal. Só que aí, a partir do primeiro ano, eu comecei a dar uma relaxada, comecei a brincar Cara, mais. engraçado, eu também, o período que eu mais atentei na escola foi no ensino médio, eu não entendo, pô. Eram os últimos, e foi o que eu mais atentei. Exatamente, igual eu. Igualzíssimo. Atentados. Se eu tinha um professor de química, né? Não sei se ele ainda é vivo, acho que ainda é Pinto, né? Pinto era um professor assim, jurássico, dinossauro lá da escola que eu estudei no Pinto não Batista, no ensino morreu. médio, né? Não era pra ter feito essa piada. Sim, vai, continua. Pinto ainda tá vivo. Aí Pinto me olhava assim, senhor. Se ele me olhava assim, ele fazia assim, ó. Esse menino é enjoadinho. Ele fazia isso, ó, a gente já tentava muito com ele.
Qual era a Aí, escola? Qual era o eu colégio? estudei no Batista, no ensino médio, A né? Batista. No Batista. Aí ele olhava assim pra mim, pra a turma assim, né? Aí ele fazia assim pra gente, ó. Vocês tudinho são bandido. Que professor louco. É, bicho, o professor fizer um negócio desse hoje em dia, ele tá muito lascado. Ixi, só é processado na hora. Poxa, antigamente era massa, né? Antigamente era bacana, a gente zoava, ele zoava com a gente. Ele fazia assim, ó. Morria e ficava nisso aí mesmo. Aí ele pegava assim um jornal, que ele sempre ia com jornal, né? Uhum. Aí falava assim, um dia, ainda vou olhar vocês aqui na Meu primeira Deus, eu página. lembrei, bicho, ele é muito louco. Vocês Um presos. salve aí, como é o nome do professor? Pinto. Pinto, um salve. Pinto, aqui, ó. Não virei bandido. Bicho. Mas ele falava Ai. isso, cara. Bandido, eu vou ver vocês aqui no jornal preso e tal. Será que ele viu algum? Não, da galera lá não. Não, né? Não, ninguém. Poxa. Não sei se outra turma e tal, mas da gente lá, não, né? E aí nessa época, cara, eu comecei a pensar, né? Bom, bora ver o que que dá pra passar no vestibular. Uhum. Ah, tu começou a pensar assim. Aí eu comecei a pensar, né? E aí psicologia não era uma opção, né? Passava de longe ser uma opção. E até o terceiro ano, né? Então aí no terceiro ano Tu foi não tinha que nenhum interesse assim, não olhava, não tinha, nada. não gostava, tipo, Eu- isso aqui é legal. nada. Quando eu era guri, eu tinha vontade de fazer direito, Direito. né? Então eu dizia que ia fazer direito. Só que aí eu fui entendendo mais ou menos, aí eu fui vendo que minha nota não tava assim nessas coisas todas. Fui olhando a realidade, eu Aí falei, tu foi, peraí. aí deixa eu olha baixar aqui a mais bola, né? embaixo. Fui ficando mais humilde, aí fui vendo como é que era a dinâmica ali do direito e tal. Eu falei, essa parada aqui não dá pra mim não. Deixa eu tentar pensar em outra coisa. Aí eu fui meio que pro lado da história, da filosofia. Cara, eu vou fazer isso daqui. História, Rapaz, tu filosofia, foi porque eu gostava. foi descendo. Baixei o nível, Sem né? menosprezar as áreas, pelo amor de Deus. Vai. Baixei o nível, fui lá pro chão, filosofia. Aí eu achei meio que um meio termo com psicologia, Psicologia. né? Por quê? Porque nessa época, no terceiro ano, eu já tava lá na Betel, né? Essa época tu estava na Betel. Eu já estava na Betel, né? Já estava na Betel, então já estava nesse processo de ter experiência com Deus e tudo mais. E aí, nesse tempo, eu já fui começando a me interessar mais por teologia. Entender como é que funciona a parada e tal. Então, aí foi despertando esse interesse. Cara, ainda bem que tu foi despertando interesse para esse lado, né? Porque geralmente tem uma galera que despenca, né? Demanda-se para outro lado e se desvia logo e Isso, fica cheio de ideias, assim. fica cheio de Tu ideia. passou por isso, Otto, assim, quando tu começou a te interessar por essa área e tu ali cristão, aí vem muita questão de curiosidade, né? Querer entender muita coisa e tal. Aí tem gente que se perde, né? Facilmente. Tu correu esse risco, tu te sentiu em algum momento, assim, muito questionador a ponto de duvidar, assim. Cara, eu não corri esse risco, tá? E o que fez a diferença foi esse período aí. Porque aí eu comecei a me interessar mais pela teologia, só que além disso, eu tive muita experiência com Deus nesse período, cara. Cara, fundamental, né? Eu terminei o colégio em 2007, né? E aí eu entrei na faculdade em 2009. Nesse período que eu estava meio que ocioso, então eu tive muita experiência com Deus. Foi o que fez muita diferença na minha vida, cara. Muita diferença Preencher o teu mesmo. tempo mesmo com a igreja, a vida e tal. Exatamente. Aí eu escolhi, eu falei assim, cara, eu vou ver alguma coisa que me ajude com teologia. Aí ajude de teologia e ajudar as pessoas. Aí eu fui meio que encontrando a psicologia, né? Aí tive interesse pela psicologia. Aí prestei vestibular 2 vezes, né? Na época ainda não tinha Enem. Quer dizer, já tinha, mas não era Não o era o que principal, é era o hoje. vestibular tradicional que a gente falava, né? Aí na federal não passei só na primeira etapa, dois anos. Então 2 anos passava na primeira etapa, na segunda eu engatava, não passava, né? Aí eu cursei a minha faculdade particular, né? Cursei particular, mas aí nesse tempo eu fiquei meio que 2 anos aí sem estudar, Entendi. né? E aí 2007, 2009, 2007, 2009, né? Aí esse tempo foi fundamental para mim. Eu inclusive entendo que se eu tivesse cursado logo, entrado logo na faculdade depois da escola, eu tinha desviado, só. né? Poderia ter dado Eu ruim, tenho né? assim quase certeza, Cara, Deus só. é perfeito, né? Tu passou ali 2 anos
no limbo ali, mas é porque Deus queria te preencher, né? Porque tu ia Exatamente. começar a estudar algo que tu precisava estar ali bastante alicerçado, né? Exatamente, cara. Legal. E o que fez muita diferença mesmo assim para eu chegar na faculdade e não me desviar foi minha experiência pessoal. Não foi nem conhecimento de teologia, de Aham. nada, foi a experiência pessoal que Tuas eu tinha. experiências, né? Eu orava muito, cara, assim, né? Muito mais do que hoje. De madrugada e tal. Passava um CD que me abençoou muito foi Dançando no Fogo do Pastor Fred. Dançando fogo. Cara, eu botava ali, eu tinha um notebookzinho, meu pai tinha um Cara, notebookzinho. esse CD Dançando no Fogo, até hoje ele nunca foi superado por muita Bicho, gente, pô, né? Muita gente funciona. fala desse CD. Pois foi, esse CD assim foi marcante, marcante. Eu escutava, escutava. Passei meio que esse período inteiro, 2 anos escutando esse CD. Escutando só ele, só ele. Era Eu esse boto fé, CD eu boto fé. e um outro CD do Lucas Souza. Né? Lucas 2 CDs que Souza. eu escutava direto, 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 Pô, esse direto, cara é direto, fogo, cara. né? Ele se desviou bacana. Desvio legal. Hoje tá legal. Ai, ai. Será que ele volta? Vamos Rapaz, ter eu fé, oro. né? Vamos Eu ter fé oro que por ele vai. ele, eu oro por ele. Mas aí Legal. fez a diferença. Nesse período foi que fez a diferença. Aí foi que eu comecei a faculdade, né? E aí eu tinha E aí nesse meio tempo eu tava rodando, tocando, né? Bom. Rodando, tal, não sei o quê. Aí foi que eu comecei a faculdade, né? Então foi nesse processo. Aí quando eu cheguei na faculdade, assim, eu não corri o risco sério de desviar, de nada disso, né? Mas vinha muito questionamento, porque aquilo que era apresentado lá faz muito sentido. No que diz respeito à resposta, a muita coisa, visão de homem. Então aí eu fiquei assim, só, essa parada aqui faz sentido, e agora? E aí tu Só te que aí, questionava e tu ia buscar a resposta? o que que acontecia? A minha experiência pessoal, ela sobrepôs, ela foi muito mais forte, né? Porque aí eu Pô, cara, tinha a legal. minha realidade, a minha vivência, né? E aí tinha a teoria lá, que apontava para uma outra coisa. A maioria aponta para um outro lugar. Só que aí o que me sustentava foi a minha experiência. Falei, não, cara, tem aqui, né? Deus fala e tal, é real, né? Então isso daí foi o que me sustentou muito na faculdade. E foram 5 anos, Otto. 5 anos. 5 anos, né? Aí quando tu te formou, tu já estava decidido também na questão da especialização, porque tua área é, como tu falou, a gente estava conversando aqui no Uhum. off, é mais clínico, né? É clínica, Clínico, né? isso. Mas assim, clínico, só que a gente vê é mais para essa área assim de ansiedade, né? Tu trabalha muito essa questão de ansiedade, depressão e tal. Também tu já estava certo que queria trabalhar diretamente com esse tipo de paciente, sei lá, vamos dizer assim, Não, não. Isso daí foi na prática na mesmo, né? prática. Foi Foi desenvolvendo. desenvolvendo na prática. Porque na Entendi. formação, né, como eu estava falando no comecinho, eu tinha interesse na clínica, Aham. mas eu esperava trabalhar com clínica só quando eu tivesse com cabelo branco, né? É Por mesmo? quê? Porque qual era a vibe lá dos professores e tal? Primeira coisa, ninguém vive de clínica. Se tu quiser viver de psicologia clínica, não vai dar certo, vai passar fome. Então esse era o discurso. Vai passar fome, não vai dar certo, não sei o quê. Aí eu, ixi, cara, Ah, então tá, plano B e tu tal, cresceu ali escutando isso, né? escutando isso, né? Escutando meio que essa vibe aí. E aí a segunda coisa era, para ser psicólogo clínico, tem que ter muita experiência, tem que ter. Então colocava assim um Um peso peso, né? gigantesco Pra não ir por esse caminho. para não ir por esse caminho. Então aí eu, beleza, eu entendo que vai ser bacana, mas vai ser daqui a 20 anos. Quando tu já vai estar estabilizado, resolvido, né? E já vai ser mais Ex- um negócio de amor do que simplesmente só exatamente. trabalho e E- remuneração, né? exatamente, era essa a ideia. Eu vou lá, vai ser uma parada secundária, vai Uhum. ser uma outra atividade, mas não vai ser o sustento principal. Qual vai ser o sustento principal? Aí eu entrei em crise. Aí era a psicologia jurídica no começo, aí eu fui vendo que o mercado estava muito ruim, e aí na metade do curso eu comecei a estagiar no RH. Otto, mas como essa psicologia jurídica, assim, como é que ela Jurídica, atua? hoje tem psicólogos que trabalham no tribunal, por exemplo, Aham. fazendo perícia. Perícia, aí, às vezes acompanhamento de algum caso, né? Às vezes lida com a vítima, às vezes com o réu, então tem muito isso. Ah, entendi. Inclusive, hoje a gente está aqui com duas pessoas da área do direito, né? Rebeca, como sempre, Aham. e Gustavo, hoje estreando aqui a técnica da E aí, gente. galera?
Mas eu vi, né? Tu tentou fazer direito lá no começo, não deu. Aí tu dentro da psicologia, tu tentou também. Tu queria, assim, Exatamente. mas Deus disse, não, rapaz, não é pra Não ir. é, para de ser cabeção, faz esse negócio. E aí, mano, tu começou a desenvolver. Mas, enfim, o fato é que tu escutava isso da galera que não dava certo, não dava dinheiro. Tu tinha que ter um conhecimento muito grande, mas mesmo assim tu foi. Aí mesmo assim eu fui, né? Mas qual foi esse processo? Aí eu trabalhei no RH, a metade do curso eu estagiei, né? Então eu comecei ali, meu estágio, acho que eu estava na metade do curso, quinto, sexto período. Estagiei o resto do curso todinho em organizacional, coisa que eu detestava. Isso é besteira, organizacional, trabalha só com teste, não sei o quê, parará, tinha maior preconceito com a coisa. Mas como eu tinha muita ansiedade em aplicar, pô, tô 2 anos e meio estudando essa parada aqui, não aplico em nada, então na hora que apareceu a oportunidade, eu vou botar pra fora aqui que eu tô aprendendo, não é Aham. possível. Eu queria praticar. E aí essa experiência do RH, cara, me deu uma segurança, assim, fantástica. Cara, que massa. Eu sou introvertido, mas além de introvertido, eu era tímido, né? Então eu era um cara muito tímido, Porque inseguro. tu é mais na tua, tu é mais Exatamente. reservado e tal. Isso. Eu sou introvertido. Já Aham. era. Quem me olha falando muito assim, mas normalmente eu não falo muito. Aham. Né? Tu convive comigo, então tu sabe que eu sou mais na minha. Sim, sim. Então eu sou introvertido. Mas além da introversão, eu era tímido. Ai, ai, cara. Cara, tímido, E aí, tu inseguro e trabalhando ali no tal. RH como? E aí no RH, exatamente, no RH, aí eu trabalhava, no RH que a gente fazia avaliação psicológica, Aham. trabalhava com avaliação de habilitação e tudo mais. Então era lidar com turma de 20 pessoas, 100 pessoas aplicando avaliação psicológica. E aí isso foi me gerando a segurança, né? Por quê? Porque aí eu fui me soltando, eu fui Soltando. comunicando, eu fui estando na frente. Aí isso foi me dando uma segurança Mais profissional firme na grande, fala, né, e muito tal. mais firme, Pô, legal. né? Então, essa experiência assim, do meu estágio, assim, é lógico que a graduação ela te dá o diploma, né? Mas eu considero muito mais importante Não. essa experiência de estágio. As experiências, Essa né? experiência de estágio, são duas coisas que eu considero muito importantes, a experiência de estágio e a minha formação dentro do que a gente chama de abordagem, né? Que na psicologia tem várias abordagens, né? Entre aspas, psicanálise, né? Aí tem behaviorismo, aí tem a terapia cognitivo-comportamental, aí tem as psicologias existenciais, aí tem a logoterapia. Aí eu fiz uma formação em logoterapia que foi quem me deu a Ah, base teórica, são as abordagens, já. abordagem. Inclusive, Beca, a Carol de Pablo, qual é a logoterapia também, né? Entendi. É mesmo? Tu pode explicar um pouquinho, o É. que é um pouco, explicar mais ou menos assim as abordagens essas abordagens um pouquinho de cada, como é que funciona e tal. Isso. Tipo a tua logoterapia, né? Uhum. Exatamente. A gente tem as principais, assim, eu vou botar a psicanálise dentro desse bojo que Certo. a galera entende mais ou menos a psicanálise como se fosse uma abordagem da psicologia, só que eles vão classificar de maneira diferente. Sim. Enfim, né, essas são peculiaridades da área. Cada abordagem ela tem o quê? Ela tem um tripé, que é visão de mundo, visão de homem, psicopatologia ou adoecimento e uma tratativa, uma terapia para essa psicopatologia. Então toda abordagem tem esse tripé, né? Toda abordagem Toda tem. abordagem tem isso. Ou seja, eu entendo o homem de uma forma, a partir dessa forma que eu entendo um homem, ele adoece, que é a psicopatologia. Ele adoecendo, eu proponho uma ferramenta terapêutica. Aí a gente tem o tripé da abordagem. Entendi. Né? Aí a gente tem as diferentes. As diferentes. Aí a psicanálise entende um homem a partir de uma lógica. Um homem é determinado pelo inconsciente. Então aí tem pulsão, tem tudo isso, sexualidade de Freud, não sei o quê. Então aí o homem ele é meio que governado, meio não, né? Ele é governado, segundo a psicanálise, pelo inconsciente. Então o inconsciente dirige todas as nossas ações, Tu. vai dirigir todos os nossos desejos, nossos impulsos. E aí, se eu reprimo, bora dizer assim, se eu reprimo, se eu guardo de repente esses desejos, como é que eu lido com isso? Então isso gera um adoecimento. Aí a proposta tratativa é você entender, compreender esses desejos, eles vêm à Aham. consciência e aí eu vou administrar esses Trazer desejos. do subconsciente e compreender, né? Exatamente. Eu não sou da área, então se eu estiver perguntando besteira, tu me fala. Dessas abordagens aí, tem alguma assim que se choca muito assim com, com o evangelho, assim?
Ou existe algum tipo de polêmica, assim, né, nesse É, sentido? psicanálise, porque aí o evangelho ele vai ter uma visão de homem. Então, se a gente for parar para prestar atenção mesmo, nenhuma abordagem da psicologia hoje converge inteiramente com o evangelho. Nenhuma das abordagens. Nenhuma. Então, Otto, assim, é um desafio para ti como cristão, né? É, é atuar. Como é que tu lida com isso, mano? Assim, como é que tu gerencia, né? Aham, exatamente. Hoje, assim, por mais que eu tenha feito a formação em logoterapia e às vezes eu me nomeio logoterapeuta, Uhum. né? Eu faço isso quando a galera me enche muito o saco. Ó, tu qual é a tua abordagem e tal? Logoterapia, Às vezes a análise galera chega para existencial. perguntar só pra. Então, psicólogo então, né? Se tiver psicólogo ouvindo aí, Sim. então vai ter muita treta nisso. Ah, tem que ter uma abordagem, tal, não Ó, sei o gente, quê. pode tratar aí Parará. nos comentários. Exatamente. Treta aqui nos comentários que a gente tá guardando, né? Então, quando a galera me enche muito o saco, aí eu digo, logoterapia e análise existencial, né? Uhum. Que dentre, né, essas abordagens aí todas, né, é que na minha percepção, né, contempla melhor a alma humana. Porque a psicanálise ela vai trabalhar com um pedacinho da alma humana, behaviorismo vai trabalhar com um pedacinho da alma humana, TCC vai trabalhar com um pedacinho da alma humana, né? Vocês terapeutas aí de outras áreas não vão ficar injuriados comigo, mas é isso. Então a alma humana ela tem uma amplitude, Uhum. né? Então aí a logoterapia, na minha concepção, abarca mais isso, né? Abarca essa amplitude da alma humana, enquanto que as outras vão trabalhar em uma perspectiva restrita, né? Específica, né? Que é até a proposta da ciência, né? Se a gente for olhar de maneira geral, então a ciência ela vai se propor a isso. Vai pegar um aspecto, Uhum. vai estudar esse aspecto, vai tentar resolver esse aspecto. E Otto, mas assim, eu já até presenciei algumas vezes, né? É, algum cristão, crente, assim, qual é o tipo de confronto, assim, que tu mais sofre? Deve ter, né? Tipo aquela pergunta chata já que tu sempre tem que te explicar e tal. Uhum. É porque a convergência dessas duas, vou botar da ciência, da Aham. psicologia, né, e da área cristã, né, da cosmovisão cristã, onde é que a gente consegue conversar nisso daí? Né? Porque essa é a grande pergunta. Uhum. Né? Então, desvalida a outra, a psicologia desvalida a ciência, ou desvalida a cosmovisão cristã? Sim. Né? Não, certo? Não. A psicanálise, né, vai desvalidar o cristianismo? Segundo Freud, sim. Né? Segundo Freud, sim, a religião vai ser um fenômeno lá. Um fenômeno, É, né? não vai ser. Porque o Freud ele é materialista, ateu, né? Apesar de ser Entendi. judeu, era um judeu não praticante e tudo mais, então ele não acredita na religião. Religião é um fenômeno lá de Então, superego, de repressão e tudo mais. Né? Então aí choca bastante. Então, psicanalista que é cristão, então vai ter um choque grande de o desafio cosmovisão. dele é maior, né? Inclusive, o Freud ele se propõe a ter uma cosmovisão mesmo. Né? Uma cosmovisão, que é diferente de uma proposta terapêutica, de um método científico, para tratar Para uma tratar de fato. questão emocional, psicológica. Né? Então, o Freud ele tem essa audácia de tem uma conferência lá, tem um livro da psicanálise que ele cita isso, ele tem essa ousadia de, opa, isso daqui é a psicanálise enquanto filosofia, cosmovisão e tudo mais. Né? Então, ele pretende isso. Ele pretende isso com a psicanálise, então chocaria. Né? Então a conversa é como? Né? Hoje, como é que eu converso com isso? A gente pode ter uma abordagem científica, por exemplo, hoje qual é a abordagem com mais evidência científica? Terapia cognitivo-comportamental. Né? Então você psicólogo, que é cristão, né? Vai para a TCC, que é a que tem mais comprovação científica. Né? Então, terapia cognitivo-comportamental, ferramenta científica, atividade, estratégia, lida. Então, aí vai para ela que está de boa. Né? Porque ela não se propõe, até onde eu sei, ela não se propõe a ser uma cosmovisão. Então, ela é uma ferramenta Uma terapêutica. ferramenta mesmo Extremamente prática, né? eficiente, extremamente eficaz. Show de bola. Show de bola, show de bola. Né? Como é que eu converso? Eu não uso TCC. Né? Então eu não uso TCC, conheço ferramenta e tal, conheço.
essa estruturação, né? Esse Uhum. tripézinho aí, conheço direitinho, mas não uso TCC. Então, o que que eu uso? Eu uso questões existenciais, né? Tipo, Tipo, culpa, medo, né? Medo da morte, sentido da vida, significado da vida. Então, são essas as ferramentas que eu utilizo para escutar a pessoa que chega até mim, né? Acolher e aí propor uma estratégia de isso aí enfrentamento. já entra um pouco mais ali na área que tu é especialista, que é ansiedade, né? Exatamente. Já entra um pouco. E aí como é que tu foi afunilando, assim? Eu vejo que tu gosta muito, né, cara, de trabalhar, né, com Cara, essa área. e aí isso daí foi uma demanda da própria clínica, né? Porque na minha formação a gente quase não falava assim, muito de ansiedade. Uhum. Falava de quê? Depressão, às vezes um transtorno de personalidade ou outro, né? Então falava mais nessa perspectiva. Inclusive a minha formação ela teve uma proposta mais social e organizacional, né? Então a grade era estruturada para isso. Organizacional, social, né? Então era estruturada para isso. E a gente não falava muito de ansiedade, até não se tinha tanto esse boom de ansiedade como tem hoje. Antigamente nem só falava de depressão, né? Depressão sempre se falou e tal, mas Exatamente. ansiedade. Ansiedade não, eu formei em 2014, então não se tinha. Tinha notícia, logicamente, já de transtorno de ansiedade e tal, mas como Uhum, é hoje, não se uhum. tinha. Passava longe, 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 longe do discurso, né? Muito longe. Até porque eu acho que a geração passada parece que a galera era mais casca grossa, né? O pessoal não passava muito por isso, né? E esse negócio de Uhum. ansiedade, uma coisa assim mais dos dias atuais, né? É algo assim um pouco mais recente. E- Por que tu acha que o povo tá mais ansioso agora? Olha, Rebeca perguntou por ah, que que o povo está mais ansioso agora. Eu já ia fazer essa pergunta, mas vai, arrocha aí, ó. o que mudou muito, né? Assim, revolução tecnológica, então é um ponto, né? A tecnologia influenciou. Tecnologia, a gente tem que estar atualizando muito, 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 não muita informação, né? A gente pode botar, não vou chamar de capitalismo, mas mercado, né? Então muita coisa, muita opção, muita possibilidade. Então aí essa ampliação de mercado gera mais angústia, né? Então eu tenho que fazer muita escolha. Então como é que eu vou escolher? Ah, Tem que tipo assim, escolher, o leque de opções, gera uma uma angústia, confusão ali, a pessoa confusão entendi. total, né? E aí um outro fator é a destruição de instituições que guiavam, que norteavam. Então a gente perde esse norte e aí fica perdido, não tem nenhuma orientação. Então a destruição dos valores, então gera ansiedade. Eu não Ca- sei como é que eu vou escolher, não sei o que eu tenho que fazer, isso aí gera ansiedade. Cara, esse negócio de rede social, eu acho que contribuiu muito assim, porque hoje a gente consegue ver a vida de todo mundo, né? E a gente só vê ali o que tá nas redes sociais, né? Se bem que hoje ali o Stories, né? Tem gente que praticamente faz stories 24 horas por dia, né? Mas ainda assim, eu acho que tem muita gente que fica olhando, né? E, poxa, fica querendo ser aquilo e não consegue e tal. Eu Uhum. acho que isso também gera, né, Otto, assim, uma ansiedade ou uma frustração, algo do tipo, assim. Gera demais, né? Vai gerar comparação. Aí esses são vários gatilhos, né? Muita coisa mesmo, desde comparação, né? Até a sensação de que não está fazendo nada. Aí eu não sei o que que eu escolho, Uhum. né? Aí eu preciso estar informado. Aí tem muito a força de grupo hoje, né? Então eu tô aqui em casa. Outro dia eu estava atendendo uma pessoa que ela, cara, eu tô em casa, sábado à noite, eu tô de boa. Aí eu vou abrir o story, aí fulano tá na festa, ciclano tá na festa, ciclano tá no céu. Aí fala assim, cara, é errado eu estar em casa. Aí ela entra em crise, tá errado, tá em E, casa. e antes dela abrir o celular, a pessoa, ela tava de boa. Tava de boa, tava de boa. Ela falou assim, ó, eu chego sábado de noite, eu tô em casa e tô tranquila. E outra, essa questão que às vezes a gente vê o pessoal assim, gente, eu vou dar um tempo de redes sociais. Tu acha assim, é uma forma válida de combater? A pessoa está combatendo ou ela está fugindo? Depende. Assim, eu acho que a pessoa está fugindo, né? Se essa pessoa não tem que trabalhar ali, entender que ali são outras pessoas, cada um tem sua vida, e ali é tu que está mexendo no celular, mas tu tem a tua vida. Não sei, acho que esse negócio de desativar a rede social, né?
Posso estar falando merda, mas eu É não tipo, boto muita fé, não. é tipo assim, eu sou alcoólatra, Certo. aí eu vou tratar o vício. Alcoólatra não, alcoolista, né? Alcoolista. Sou alcoolista e aí eu vou tratar o vício. A doença, né? Certo. A doença, o comportamento aditivo. Então aí eu vou fazer o quê? Eu vou me afastar só um pouquinho. Né? Então, tu tá tratando as redes sociais também, é um vício, né? É um vício. Entendi. Inclusive tem um nome aí, eu me esqueci. Tem Né? O um nome de nome? tecnologia, não sei o quê, né? Que é o medo da pessoa ficar de fora. Né? Então eu tenho De medo ficar de fora dessa rede de e ficar de tal. fora da rede, de ficar conectado. Então eu tenho medo do vizinho trocar a senha do Wi-Fi. Instagram fobia. Porque tem esse Mas movimento. pegando esse gancho aqui de redes sociais, bora falar um pouquinho sobre a tua famosa caixinha. Ah, hoje é tu que vai abrir teu coração pra gente. Mano, conta aí, mano, essa caixinha. O que, bicho, eu imagino que ali rola muita coisa sem pé, sem cabeça. Como foi que surgiu, Otto? Como foi assim a ideia assim? Cara, foi Foi, assim. foi sem querer ou não? Foi Não, proposital? foi intencional, foi intencional. Né? Que aí eu comecei o consultório em 2017, né? Ali na metade de 2017, né? Por uma exigência da vida, né? Por quê? Eu tinha, eu tinha formado, aí passei ainda 6 meses nesse RH e tal, não sei o quê, e aí eu pedi para sair. Tinha enchido o saco, Uhum. né? Já sabia de tudo, do processo todo, então eu via que não tinha mais crescimento para mim. Aí eu pedi para sair e tentei buscar outras Outros níveis, né? oportunidades, Outros... outras empresas e tal, não sei o quê. Acabou que não deu certo. Aí foi meio que na época ali eu terminei em 2014, 2015, aí foi meio na época em que estava na crise econômica, Sim, né? sim. Impeachment de Dilma, 2014 para 2015, né? exatamente, recessão, aí ninguém contratando. Aí eu passei Só 2015 não com tava pior dormindo, do que hoje, mas também foi bem foi difícil, né? foi difícil. Então aí eu não consegui emprego nenhum. Passei 2015 zerado, né? Foi, ó, Sem emprego nenhum, né? de De boa. boa e De boa tal, não sei o nada. quê. Tentando engajar recém-formado, é aquela crise do recém-formado, né? O que eu vou fazer da minha vida Sim. agora? Eu tinha um emprego, mas quis sair, né? Então arca agora aí com a Com a consequência tua decisão, da né? parada, né? A dona não queria que eu sair, a minha chefe e tal, não sei o que mais, não, vou sair, né? Já não tava me fazendo tão bem assim. E aí eu passei 2015 no limbo, 2015, 2016. Aí foi o período que eu viajei, fui para Curitiba, né? Nesse período aí. Sim, não dava pra pular essa parte aí. Como foi, mano? Foi pra Curitiba, né? Aí eu fui para Curitiba, né? Fui com o pastor Fernando foi, Fernando né? Monte. Fernando Monte foi para lá e tal, hoje ele tá lá ainda, né? E aí eu fui para lá tentar emprego. Passei um ano aqui, não consegui nada, bora tentar alguma coisa lá, bora ver se dá, né? Aí eu passei 8 meses lá, zerado. Não rolou também lá, mano? Nadinha, nadinha, nadinha. Né? Não rolou emprego nem nada, mas foi um sabático meio que forçado, Uhum. né? Mas foi um período também assim fundamental para o que eu faço hoje, né? Porque aí eu comecei lá, eu fiz toda a revisão da logoterapia, de teoria, levei meus livros para lá, então passei esse tempo Estudou bastante, estudando né? bastante, mas principalmente me reposicionando, assim, começando a compreender mais a minha vocação, né? E aí Deus falou muito comigo lá, Pô, legal, né? né, cara? Muito Deus comigo te tirou, lá, né? Te me afastou. afastou, porque aqui na época eu estava muito envolvido no louvor. Eu lembro. Isso aí Seridaço eu no já louvor, lembro. né? Que foi aí 2013, 2014, Aham. 2015. Então estava muito inserido na atividade do louvor. Inclusive eu faltei culto de formatura, porque eu estava na escola de louvor, Eita, né? bicho, tu A galera, era cadê tu não tem tua foto na fo- na missa ecumênica lá Aham, e no tal, não culto sei, tu tá ecumênico. onde? Eu tava na escola de louvor, primeira escola de louvor, né? Lá da igreja, com a pastora Flávia e Ah, tal. mas não dava pra perder, né, Otto? Aquela escola de louvor, Não né? dava, não dava, não dava, não. Acho que foi. A primeira foi com Daniel Alencar, André Aquino, foi essa? Foi Foi? antes dessa. Ah, bicho, não tô Foi uma antes lembrando. dessa, que foi lá na igreja mesmo. Ah, sim. Que aí eu não sei, eu não lembro se teve alguém de fora, mas acho que não. Né? Acho que não teve ninguém de Mas foi fora. a primeira escola de louvor naquele formato lá, né? Isso, Ambiente. exatamente. Que não foi o interno, né? No Elim, no Aham, CTP, sei, não. Foi sei. lá na igreja mesmo. A gente Sim. passou meio que acho que um mês ali, tá? Uns dias separados, ministrava aula.
formava a equipe apresentava e tal, não sei o quê. E aí, nessa época, ficou praticamente só eu de baixista na igreja, ali, finalzinho de 2013. Né? Ficou eu e mais alguém, eu acho, de baixista. Mas como eu era o mais antigo, eu meio que fiquei ali Assumindo ali. o primeiro baixista da igreja, né? Gabriel tinha saído, né? Foi um tempo que ele deu uma saída, deu das atividades de louvor. Aí meio que eu fiquei ali, né? Não tinha ninguém, vai tu mesmo. Aí eu fiquei ali nessa posição e tal, aí teve a escola de louvor, aí eu coordenei meio que uma equipe lá. Eu e Flavinha, a gente coordenou uma equipe, né? Coordenou uma equipe lá nessa primeira escola. Então aí na minha formatura eu estava aí, então eu estava muito inserido, né? Muito inserido mesmo, muita atividade nessa época no louvor da igreja. Aí eu tocava em uma equipe e tocava na principal. Aí a gente ensaiava Tá que nem 2 eu vezes tô na semana. hoje. Tá que nem exatamente. Né? Aí ensaiava domingo de manhã, né? Que aí na época eu era do Aliança, ensaiava domingo de manhã e ensaiava terça-noite. Né? Fora culto, escala e não sei o que. E na época eram menos equipes, né? Então era todo final de semana a gente estava tocando, ministrando, não sei o que. Então a gente tinha essa rotina muito pesada, né? Então aí eu precisei sair, né? Então Deus me Sim. arrancou dessa atividade toda, fiquei um tempo parado, Foi passar um né? friozinho lá em Curitiba. Passando um friozinho gostoso, Tirou uma umas delícia. fotinhas legal. Rapaz, eu tenho umas lá, né? Não Não sei, tem, não né? sei onde tá. Mas eu tirei, passei esse período 8 meses pensando. Aí foi que eu fui entendendo ali mais ou menos, cara, eu quero ir mais pra cá, eu quero ir mais pra ali e tal. Aí eu voltei pra cá, né? Voltei Já pra voltou cá, decidido, ó, tudo e voltei tal. decidido. Aí eu voltei decidido a fazer o quê? Trabalhar com palestra. Então eu vou palestrar, vou ser palestrante e tal, não sei o E quê, aí para lá. tu voltou, me lembro que logo, não demorou muito, tu casou, não foi, Otto? Foi. Eu voltei no meio de 16, no meio de 2016, né? Aí nesse período que eu tava em Curitiba, eu dei um tempo com a Camila, então a gente deu uma separadinha, né? Ficou cada um no seu canto ali e tal, não sei o quê. Deixou a Camila sofrendo Deixei aqui. Camila sofrendo, Camila ficou magra, cansada, né? Sofrendo de amor. Camila lá na Ibalta em Curitiba, Camila só assim, ó. Sugada, cansada, tadinha da bichinha. Aí eu voltei, né? Aí voltei em 2016. Aí em 2016, entrei em contato com esse professor meu da faculdade. A gente fez meio que uma parceria ali, finalzinho de 2016. Aí fiz um trabalho com ele. Aí tinha expectativa de continuar esse trabalho com ele, né? Fazendo palestra, empresa, não sei o que, meio que essa vibe. Aí ele deu uma veneta nele, ele tá muito cansado da profissão. Aí ele montou um espaço nesses 3 meses, no final de 2016, montou esse espaço. E aí depois desses 3 meses ele viu que não estava meio que engajando. Sim. Aí falou assim, não vou continuar com esse negócio aqui. Aí largou. Aí largou de mão. Aí eu fiquei rodado, né? Começo de 17, fiquei rodado. Eu sei agora o que eu vou fazer. Aí eu fui tentar ir atrás de uma coisa ou outra. Aí até que no meio do ano, mais ou menos ali em junho, minha irmã trabalhava no sistema, trabalhava na antiga FEBEM, né? E aí lá tinha uma psicóloga que tinha um consultório. Aí ela estava querendo fechar, porque estava com uma despesa alta e tal. Cara, quero fechar essa parada aqui, não sei o quê. E aí uma outra psicóloga que tinha feito formação comigo em logoterapia aqui em São Luís, ela falou para minha irmã, Paty, né, Patrícia, ela falou assim, Bela, o nome da minha irmã é Isabela, né? Bela, Otton tem uma vibe meio assim de consultório. Né? Por que ela disse isso? Porque na época, um pouquinho assim, eu fazia muita postagem no Facebook e tal, mas era mais uma vibe de teologia, não postava nada de psicologia. A galera nem sabia que eu era psicólogo. Tinha formado, já era psicólogo, mas ninguém de nem me fato reconhecia. Mesmo, eu não associava mesmo. Exatamente. A galera não associava psicologia. Então tinha uma vibe meio teologia e tal, que era o que eu achava que eu deveria fazer, que era o que eu achava que era a minha vocação, por aquilo que Deus tinha me falado algumas coisas. Então eu achava que eu ia meio para essa vibe de teologia, né? Ensinar e tal, mas meio que essa vibe de teologia. Então era o que eu fazia na internet. Então a minha imagem na internet e pra galera meio que essa. Tu gosta de compartilhar. Era essa, né? Teologia, eu gosto de compartilhar isso daí e tudo mais. Inclusive aí nessa época, 2014, escrevi livro, né?
a vibe de teologia. Tu escreveu um livro, Eu ó. tenho um livro lançado, senhor. Cadê o livro aqui Ah, pra não tem mostrar mais. pra galera? Edição esgotada. Mas ele tem versão digital, alguma coisa, ó? Não tem versão Não tem. digital. Na época Mas eu ainda vou nem colocar tinha isso. Colocar na legenda o nomezinho, se alguém quiser Isso, procurar. exatamente. Então. Nem sei se ainda tem, assim, né? Mas aí lancei livro, essa vibe de teologia, meio com psicologia, parada Legal, de legal. questão existencial e tal, né? E aí lancei isso, achava que era isso. Aí foi nesse período, em 2000, lá em Curitiba, 2016, foi aí nesse período que eu fui começando a compreender mais a parada. Que a priori não era por esse caminho, Uhum. era por um outro caminho, né? Aí chega essa situação, 2017, sem emprego, procurando ali para trabalhar em RH, que era o que me daria um retorno financeiro mais rápido, mais imediato, uma estabilidade, né? Então, Que tu bora já tinha lá. experiência, E né? eu já tinha experiência, então bora tentar. Até que veio essa proposta, né? Da Silvia, né? Era Silvia de você, Leve. vocês faziam parceria e abriam um escritório, um Exatamente. consultório. Ela já tinha uma estrutura montada, ela só queria dividir a despesa. Certo. Ela falou, ó, tu bora dividir aqui os dias, tu entra na metade. Aí eu, beleza. Só que a treta foi o quê? Aí nisso daí, né? Beleza não, né? Nisso daí, né? Ixi, não Nisso deu daí certo. veio o quê? Veio todo aquele peso que os professores colocavam. De quê? De psicologia clínica. De que era difícil, que não Que dava era. dinheiro, Exatamente. que precisava de um conhecimento profundo. Exatamente. Aí isso começou a martelar na tua cabeça. Exatamente. Seguro. E aí o meu estágio na faculdade de psicologia clínica foi uma bosta, foi horrível, né? Porque 2014, meio do ano, tinha o quê? Copa do Brasil, Copa do Mundo no Brasil. Aí não tinha 2014. aula, 2014, né? Ah, mano, ninguém queria saber de nada. Só trabalho, não sei o que, ninguém. Aí para eu conseguir um cliente para ir lá na clínica escola, eu fiz um atendimento Tava em 6 todo mundo meses. bem até os 7-1. Né? Todo mundo bem até 7-1. Isso. Aí eu atendi, fiz um atendimento, só uma triagem, em 6 meses de estágio. Cara, eu sou mal. Só um, cara. Só um. Triste, sou triste. Aí a galera hoje passa um ano atendendo e tal, aí sai, ainda fica inseguro, fica assim, não sabe o que eu passei. Mas eu fiz só um atendimento, né? Só um atendimento, cara. Mano, isso não foi difícil pra ti, assim. Foi extremamente difícil. Caraca, Aí o que me deu um pouquinho de segurança foi a experiência lá do RH, né? Que me deu um pouquinho de manejo, porque lá no RH eu já tinha autonomia, eu já entrevistava. Não, né? eu digo assim, tu passa esse período todinho e fazer só um atendimento, isso não te desanimou, cara. Desanimou demais, porque eu fui cheio de expectativa. Uhum. Pô, vou cheio de expectativa, eu vou atender aqui, sentido da vida, logoterapia, galera vai 0-0, nadinha, cara. Não vi nadinha disso. Né? Me lasquei total. Aí chegou essa proposta de 2017, né? Aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí, cara, e agora? Eu vou ou não vou? Vou ou não vou? Aí eu lembrei de uma frase do Viktor Frankl, né? Ele diz assim, não é a gente que questiona a vida. É a vida que tá o tempo todo questionando a gente. Ela tá o tempo todo perguntando. E aí, como é que tu responde? Responde de maneira responsável? Aí essa frase aí veio certo na minha cabeça nessa hora. Aí o cara, então eu tenho aqui a situação, tô precisando trabalhar, né? Tô precisando de emprego, tava querendo casar, né? E agora? Já Não tava tem, noivo, né? já tava, não tem empresa, não tem nada, tô tentando aqui há mais de um ano, nada aparece. Essa daqui é a oportunidade, cara, não tem como correr disso daqui. Aí eu disse sim, com medo pra caramba, mas eu disse sim. Aí eu me confiei em quê? Aí foi muito daquela palavra do Denis, né? Da primeira barreira. Da primeira, galera falando, e da segunda, bora contar tua história? Aí Experiência, eu fui, né? experiência. Aí eu fui resgatando isso. Falei, não, cara, tem a experiência do estágio, né? Aí eu lembrei de algumas falas dos professores, que o que que dá uma segurança? É a base teórica, né? Então, como eu conheço a logoterapia, então isso também me deu uma segurança para escutar e tudo mais. Aí eu resolvi encarar, mesmo inseguro, eu resolvi encarar em 2017. Aí eu comecei o consultório em 2017. Comecei, aí primeiro atendimento,
horrível. Horrível o primeiro atendimento. Ainda bem que a pessoa que eu atendi não percebeu, né? Não percebeu, né? Consegui ali me conter, mas foi horrível, nervoso. Nervoso, né, E o que cara? eu falo, e como é que é, eu não sei e tal. Foi confusão. Qual era a tua preocupação, assim, no atendimento? Era de assim, meu Deus, essa pessoa tem que sair daqui melhor, não posso piorar a vida dela. Era Cara, nesse sentido? era nesse sentido. Eu não posso piorar. A pessoa, aí tem muita cobrança de que a pessoa vem com uma expectativa, acha que eu vou ajudar, eu tenho uma responsabilidade, se a pessoa quiser se matar, e como é que. Cara, aí gera uma pressão toda, né? Quem é estudante de psicologia sabe disso, né? Gera uma pressão gigantesca. Que a pessoa fica, às vezes, muito centrada nela ali, nas suas inseguranças, e até esquece o atendimento. Foi o que aconteceu comigo. Eu esqueci o Entendi. atendimento, fiquei muito ali preocupado com as minhas Contigo. inseguranças e tudo Aham. mais, o que, que eu ia fazer, o que, que eu ia perguntar, porque ainda tem isso, o que, que eu pergunto, como eu pergunto, quando eu pergunto, né? E aí fica um monte de pergunta na cabeça, e aí esquece o encontro, né? Esvazia o encontro. Eu consegui lá, foi mais ou menos, a pessoa fez 4 atendimentos comigo, Ela ainda voltou. voltou, graças a Deus. Poxa, menos mal, né, mano? Ela voltou, fez 4 atendimentos comigo. E aí, na época, era uma queixa de dependência emocional. Né? Não chegou com dependência emocional. Carol, tu tem uma dependência emocional, uma amizade, tô meio que na friend zone, e agora, não sei o que, quero separar, e quero separar a amizade, mas gosto, declaro, não declaro. Aí esse dilema, né? Aí eu ajudei, inclusive hoje, essa pessoa casou. É casada Com essa? com essa daí, né? Cupido. Pega, moleque. É, Né? massa, Aí ajudou no mano. processo dele e tudo mais. Foi um rapaz. E aí ele casou. Esse ano passado, ele casou. Acabou casando, vi nas redes sociais, E, ela ó, casou. e nesse teu começo, assim, tu te sentia, assim, meio que responsável, assim, pelo teu Sim, paciente, assim. Mas isso não deve acontecer, né? Ou deve? mais ou menos. Mas, Depende da responsabilidade. Né? não, no caso, assim, a pessoa, como tu falou, tu ficou mais pensando em ti, nas respostas e tal, mas sendo que tu já era profissional e tu tinha ali uma maneira técnica, né, de tratar e tal, mas de repente tu tava igual o próprio paciente, né? Sem dúvida Acho que nenhuma. tipo, tu se coloca no lugar dele, não sei se era isso. Mas assim, um profissional da tua área, ele faz isso, ele se coloca no lugar do paciente ou não? Ele, como é que é assim? Essa é uma questão polêmica, né? É polêmica? É, Ah, é gostei. polêmica. Porque a gente está falando de empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Sim. Tem alguns mais xiitas ou mais tradicionais, né, que vão entender que é impossível se colocar no lugar do outro. É impossível. Impossível, né? Por quê? Não tem como eu me colocar no teu lugar. Por quê? Porque Não passou por que eu eu não passei pelo que tu passou. Às vezes eu entendi. posso até ter passado, mas é a minha impressão, é a minha personalidade, que ela é intransferível. Então não tem como eu conseguir me colocar 100%, ainda que 50%, né, na tua dor e no teu sofrimento. Não tem como fazer isso. Mas é possível compreender. Exatamente, a chave é essa, é compreensão, Entendi. né? O que que gera empatia? É a intenção de você dar uma atenção, Uma atenção. né? Então, quando a pessoa percebe que você tem um interesse na dor dela, que você está interessado em escutar, em acolher, em compreender, esse é um movimento empático. Entendi. Não sou eu querer me colocar na dor dela. Cara, deixa eu tentar aqui ver o que que ela tá sentindo. Eu quero Não é, sentir a mesma coisa. não é por aí, né? Não é por aí. Entendi. Porque senão, isso é um ideal inalcançável. Ó, sim, mas voltando que eu perguntei, aí tu me contou uma história que a gente tinha meio que pulado. E essas caixinhas do teu Instagram? Isso, né? Aí a gente chega na Me caixinha. conta Por aí quê? da Porque aí, caixinha. aí em 2017 eu começo no consultório, Uhum. só que primeiro, ninguém me conhecia como psicólogo, né? Segundo, não tinha cliente, Não tinha cliente. zerado. E agora, o que que eu Tu faço? tinha que desenvolver alguma estratégia para. Exatamente, tinha que desenvolver alguma estratégia. Aí eu fui primeiro para a lista de transmissão no WhatsApp, aí eu fiz lista de transmissão no WhatsApp, Até tal, porque não já era um sei o período quê, onde que as pessoas eram encontradas nas redes sociais, nas né? redes sociais.
Eu até imprimi, mandei fazer um milheiro de cartão de visita. Até outro dia eu tava lá no apartamento. Cartão de visita lá, eu não usei nem 250, né? Fui direto para a rede social e aí eu comecei meio com essa estratégia de marketing. De 2017, 2018, Instagram ainda não era o que é hoje, né? Eu tenho Instagram ali desde 2012, era só comida e tal, não sei o que, parará. Aí meio que em 2019, 2018, alguns profissionais começaram a engajar nisso. 2018 que o Instagram parece que começou a realmente virar uma ferramenta de trabalho, né? Antes era Exatamente. só rede de relacionamento Antes e era só tal. rede de relacionamento. Aí o meu modo de divulgar era a lista de transmissão no WhatsApp, de vez em quando no Facebook ou outro, né? Até que o Instagram faz isso, né? Faz essa transição, eu começo a ver muito esse movimento, muito profissional já aderindo à rede e tudo mais. Aí eu fui fazer meu perfil profissional lá no Entendi. Instagram. Mano, pegando esse gancho aí, tu falando do teu Instagram, recentemente tu chegou, né, a marca de 10 mil seguidores, né? 10K. Parabéns. Aí tu contou um pouquinho a história, né? Como foi, né? Como foi. Conta aí pra gente. Uhum. E aí foi nesse período. Aí eu já tinha, desde 2012 eu já tinha um Instagram pessoal. E aí em 2018 eu resolvi fazer o Instagram profissional, perfil profissional, para poder divulgar e conseguir captar mais cliente, né? Só que aí eu não fiz com o @Bottom Júnior. @Bottom Júnior era o meu pessoal, né? Eu fiz com o consultório de psicologia, que era para separar e Aham, tal, não tá. sei o que, parará. E aí eu comecei meio que postar. Só que eu não levei tão a sério assim. Eu passei, acho que um ano, Tu não mais de um levou a ano. sério no profissional. O profissional não. Eu meio que pegava meme. Se vocês voltarem lá ao meu feed, o Uhum. começo é só Ainda tá meme. lá? Tá lá. Ah, Né? Então legal. as primeiras postagens eram só meme. Né? Quadrinho, frase de outras pessoas, né? Frase do Augusto Cury. Uhum. Aí eu colava, né? Dava o print e postava lá no meu perfil. Era uma coisa assim, não tinha muito esforço, né? Não tinha muito esforço e não era o meu conteúdo. Entendi. Né? Não tinha nada de esforço, não era o meu conteúdo. Até que eu fui começando a estudar mais marketing, me interessar Tu mais por estudou um essa. pouco, Estudei deu... um pouquinho, fui vendo como é que funcionava a parada e tal. Até que em 2019 eu resolvi mesmo engajar. Falei, cara, vou levar a ferramenta mais a sério. perto da pandemia chegando. Perto da pandemia, ali no começo de maio de 2019. Por quê? Porque eu estava atendendo lá nesse primeiro consultório, era no São Francisco. Sim. E aí a pessoa, a Silvia, né? Ela em 2019, ela também se cansou. Ó, tô de saco cheio, tal. Se tu quiser ficar aí, fica. Te vira, eu Te vou vira. embora. Aí eu não tive coragem, Aí né? vocês Na época desmancharam. eu tinha poucos clientes e tal, não sei o quê. Aí falei, cara, vai dar ruim, né? Não vou querer não ficar. Aí saí. Aí foi o tempo que eu fui pro shopping da ilha, 2019. Aí no shopping da ilha eu fui a priori pro esquema de sublocar, né? Sublocar a sala. Então eu pagava só o horário que eu usava. Que aí pra mim era melhor. Até hoje é assim? Até hoje é assim, eu tô nesse Legal. sistema, né? Então eu tinha pouco cliente, então não tinha por que eu manter uma estrutura fixa, Fixo. né? Que eu Uhum. ia pagar para trabalhar. Aí nessa época eu estava dando aula, né? Já tinha começado a dar aula, né? Curso técnico, e aí a minha renda principal era das aulas. Aí o consultório era um complemento, Era o extra ainda. era um extra ainda, né? No começo do consultório eu ganhava R$ 200 só para botar combustível. Final do mês eu tinha o quê? 200 conto. Botava Pô, o mas é combustível no legal carro. esses começos assim, né? Porque faz uma diferença Ah, grande, cara, né, sem mano? dúvida nenhuma. Aí em 2019 eu fui pro shopping da ilha. Aí eu vi o movimento nas redes, no Instagram principalmente. Eu falei, cara, eu vou engajar. Vou ver se serve. Aí eu fiz duas estratégias. Comecei a engajar no Instagram, colocando frases minhas Dessa mesmo, vez com o teu né? Com conteúdo o meu mesmo, com tua conteúdo, área mesmo. com a minha área e tal. E aí eu engajei no Instagram e fiz anúncio no Google Ads, né? Então a Tu pessoa fez no Google Ads, deu fez. uma estudadinha porque tem que ter um jeitinho, né? Não dá pra fazer de Exatamente. qualquer jeito E e tal. a pessoa botava lá psicólogo, psicologia, São Luís, Aham, consultório. aham. Meu nome estava lá na primeira página. No Cara, Google? no Google, É? né? Legal. Google Ads era lá. O pessoal pesquisava, aparecia lá. E deu resultado. Cara, dobrou. Foi mesmo, né? Dobrou, quase triplicou.
Aí eu percebi que, rapaz, essa parada aqui dá certo, né? Aí foi que eu fui engajando muito mais ainda na rede social. Então aí lá no São Francisco, que era o primeiro espaço, eu tipo que atendia 15 pessoas por mês, Sim. focando. Era o ápice, assim, 15 pessoas por mês eu atendia, né? Na hora que eu engajei, mudei pro Shopping da Ilha, engajei nessas duas estratégias assim, dobrou. De cara já, terceiro mês, já dobrou. Pá, 30 pessoas 30 no mês. mês. Né? Então ficou essa média, 25, 30. Não passava disso por quê? Porque aí eu estava dando aula, então ainda tinha uma carga horária muito alta de aula, e aí eu entrei como supervisor de estágio também na faculdade. Né? Então aí eu trabalhava nessas três frentes. Em 2019 eu trabalhei feito um condenado. Senhor. Passei um ano com o T-Sol, porque a imunidade baixou. Um ano com o Senhor, teu olho foi- não caiu por quê? Senhor, se vocês olharem meus vídeos de 2019, É tudo de óculos. senhor, primeiro foi esquerdo. 6 meses só. Mudou ao mesmo O tempo. T-Sol. Aí saiu de um lado, foi pro outro. Sempre inflamado, inflamado. Sempre inflamado. Só. Trabalhou muito, né, mano? Eu trabalhava de 8 até as 10 horas, 10h30. Só era direto. Almoçava no carro. Um Július, né, da vida, né? Era tipo isso. Né? Eu tava pior do que o Pô, Júlio. moleque. Eu tinha Três 3 empregos. empregos. E Rochelle. Rochelle tava feliz. Né? Massa, Feliz mano. demais, mas foi sugado. Às vezes eu ia para supervisão de estágio, eu ficava de 8 às 11, aí atendia 11h30, 12h30, aí saía 1h30, aí pegava a aula das 14 até as 22, Meu né? Deus. Então passei assim quase um ano nessa pegada, 2019. É uma curiosidade minha mesmo aqui agora, esse período todo, assim, tu não precisava te consultar também, assim, ou ter um acompanhamento, ou tu tava de Não, eu boa? tava de boa. Tava de boa, né? Tava de boa, tava tranquilo. Né? Tava Mas na geralmente vibe esses e tal. profissionais, eles precisam desse... Precisa, cara. Precisa, né? Precisa trabalhar. Eu fiz terapia antes Antes? de 2017. No finalzinho de 2016 Ah, sim, eu participei entendi. de uma terapia em grupo que inclusive foi, assim, também foi bem Ajudou pontual. muito, né? Ajudou demais mesmo, né? E aí fiquei esse 2019, aí foi que eu engajei no Instagram, né? E- Aí Sim, aí entrou aí 2020, né? Eu ia te perguntar como foi assim, pra ti nessa pandemia, foi assim, foi bom? Como é que foi assim? exatamente. Aí entrou, aí passei 2019 de boa, aí no final de 2019 eu rompi o vínculo com a faculdade, né? Então eu perdi uma boa parte da renda, um terço da renda, né? Então, Estribar! então perdi um terço da renda, né? Aí fiquei meio assim, ego e tal, não sei o que, mas aí 2020 começou, aí eu dando aula no curso técnico, que ainda era a minha maior renda. O consultório já estava começando a engajar um pouquinho, né? Mas ainda não era essas coisas todas, né? Então Poxa, aí tu tava atendendo na média de 25, 30 por mês, mas é pouco, né? Mas já era legal, né? Tipo, era mais ou menos a média de um por dia. exatamente. Hoje, por exemplo, tem semana que eu atendo 25, Meu Deus do né? céu, bicho. Então é tipo, 4 vezes mais, né? 4 vezes mais. Cara. Né? Então aí em 2020 eu entrei dando aula e ainda atendendo essa média de pessoas aí. Aí veio Pandemosa. E aí, mano? Bicho, aí. Porque pandemia, para muita gente significou dor, mas para muita gente, assim, foi boa, né? E para ti, profissionalmente, foi... Cara, pra mim foi excelente. Foi o ano que eu mais prosperei na minha vida, foi o ano passado. Foi excelente, cara. Imagino, cara. Mas eu comecei com receio. Pô, eu Te tinha assustou, né? Assustei. Eu tinha um vínculo em 2019. Tinha um vínculo empregatício, carteira assinada, pá, bacana. Perdi isso em dezembro, algo que ninguém esperava. Perdi. Mas perdeu já por conta do cenário que estava se Não, formando? não, Ou não. Foi mudança de Entendi. direção na instituição e tal. Demite todo mundo, né? Uhum. Aí nessa vibe toda, perdi o vínculo, né? Então aí perdi aquele que era fixo. Aí tu ficou só com consultório. Aí eu fiquei com o consultório e fiquei lá com o curso técnico, que já não estava assim fixo, oscilava. Aparecia a turma, me chamavam, então não era nada garantido. Então aí chegou a pandemia, eu comecei a pandemia dando aula.
e com consultório. Chegou a pandemia, cara, e agora? Né? Vou interromper os atendimentos presenciais, não vou ter essa renda e vou sair ainda de dar aula. Vou terminar essa parada aqui, vou terminar a turma, velho. vou perder toda a renda. Aí bateu medo, né? Bateu medo. Aí foi a transição da aula, EAD e tal, essa coisa toda. Então passei por isso, grava aula, não sei o quê. Adaptação, né? O novo O formato, novo né? formato, essa adaptação toda. Então aí fui passando por isso. E aí, em cima disso, aí o consultório ficou a priori suspenso, Até né? porque, ó, todo mundo ficou assustado e muita gente não queria fazer absolutamente nada, né? Nada. E não queria também gastar com nada, porque tava todo mundo com medo de Exatamente. gastar dinheiro, né? Pô, É isso daí mesmo, cara. Ninguém quer fazer terapia. A primeira coisa que eu corto é terapia. Né? Vou cortar terapia, vou cortar qualquer atividade de saúde, assim, esporte, não sei o os quê. gastos não essenciais, né? Exatamente. Né? Exatamente. Então, a primeira coisa que lima é psicoterapia. Né? Não é essencial, a priori, né? De cara assim, então vou eliminando. Mas logo depois a galera começou a pirar e, meu Deus, eu tenho que voltar. Foi meio que isso. Né? Eu dei a suspendida, né? Aí fiquei dando aula. Aí nesse período eu já estava engajando o Instagram, né? Aí nesse período foi que começou a parada da caixinha, né? Sim, né? Porque aí Abre teu foi o coração. período em que eu fui olhando lá, marketing, essas coisas todas, e aí começou o movimento da caixinha, que aí foi uma ferramenta nova do Instagram à época, Foi, verdade. né? E aí algumas pessoas não sabiam muito bem utilizar, como é que utiliza, não sei o que e tudo mais. Aí tem uma pessoa que meio que colocou essa tendência do formato que tem a caixinha hoje, até onde eu sei, né? Então essa pessoa é um cara chamado Ítalo Marcilli, Ah, o né? Ítalo, O Ítalo Marcilli, ele é psiquiatra e aí ele que colocou esse famoso. formato. O jeito que a gente conhece, com um profissional, tirando dúvidas e tudo mais. Então, até onde eu tenho, na minha pesquisa, ele que instalou esse tipo de formato. Né? Então, aí, nesse período, eu conheci o Ítalo, né? E aí, opa, já estudando estratégia de marketing, não sei o quê. Aí falei, cara, pandemia parou, o que, que eu tenho aqui de ferramenta? Vou fazer um curso, vou fazer os atendimentos online. Então, aí, quem era meu paciente presencial, eu fui soltando, né? Fui mandando mensagem, ó, Uhum. a gente vai suspender as atividades por conta da pandemia, restrição, não sei o quê, mas a gente vai continuar os atendimentos online. Pra Desses 100% não ali, perder, né? para não perder, desses 100%, 10% continuou, tá? Então, 10%. É, porque é uma transição muito difícil e um período muito difícil, né? Difícil, muita gente desconfiada e tudo mais. Apesar de É, eu já fazer atendimento online, uhum. então eu já atendia a galera de São Paulo, É né? Já atendia mesmo? até brasileiro fora do país, eu já atendia antes da pandemia, né? Online, então eu já tinha meio que a dinâmica, já Entendi. tinha a experiência, Ah, né? sim. Já tinha essa Não foi experiência. difícil pra ti, porque tu já meio que fazia isso, né? Esse tipo de atendimento. Exatamente. Até questão de estrutura, né? Como atender, tu já tinha. Exatamente, eu já tinha mais ou menos a manha, Entendi. né, da coisa. Não foi algo novo para mim, eu Uhum, já uhum. fazia, né? Tinha uma paciente Menos mal, fixa, né? Tu não foi menos... tão pego de surpresa assim. Não, Tipo assim, de repente, agora eu tenho que desenvolver uma nova forma aqui de atender, mas tu já fazia eu isso, já né? fazia isso, eu já fazia isso. Eu atendi uma brasileira que morava na Alemanha e tal, é bacana. Aí uma Legal, outra de São legal. Paulo, eu tinha essas duas pessoas fixas, né? Já, a de São Paulo eu já atendia desde 2018. Tudo fruto dos teus anúncios e tal, né? Na Exatamente, internet. Legal. exatamente. Essa da Alemanha foi já do Instagram, Foi do né? Então Instagram. ela olhou no Instagram e tudo mais, e aí foi, procurou, a gente agendou. Ah, atende via Skype, não sei o quê. Atendo na hora, Na tá? hora. Ah, pá. E aí a gente foi fazendo isso. Então mas aí quando teve a interrupção do presencial, então eu perdi meio que 90% das pessoas, né? Até a galera engajar de novo. Aí eu fui engajando no Instagram, né? Foi o período que eu fui engajando mesmo no Instagram, né? Então 2019, aí 2019 no finalzinho eu saí da faculdade. Aí nesse período eu engajei muito no Instagram, muito mesmo. E foi um período que eu cresci assim muito. O meu perfil ele tinha 2.000 pessoas, Antes de tu 2.000, movimentar, era isso aí, 2000. era até menos, 1.500, 1.200 pessoas e tal. Aí nesse período de 2019 ele subiu para umas 3.000, né? Só que o meu alcance era gigantesco.
Entendi. Às vezes, na semana, chegava a 500 mil É visualizações. mesmo, ó. Era. Com postagem, eu só postava hashtag. Postava hashtag. Isso nem era promoção nem nada, Nada, era, nada, 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 era nada, nada. orgânico. Orgânico, Esse né? cara é. Orgânico. Então tinha um alcance de. Hoje eu não tenho esse alcance. Aham. Ixi, de longe. Até porque o algoritmo, né, fica sempre Fica mudando, né? mudando. Tem esse lance e tal. Exatamente. Aí a treta foi que o quê? Aí eu tive essa média aí de engajamento em 6 meses. Foi até a cabecinha da pandemia. Maio ali. Maio de 2020, né? Até maio de 2020. Né? Aí na pandemia, assim, um mês antes da pandemia, né? Aí começou a cair, mudou o algoritmo e tal, começou a cair. Aí nesse tempo eu lancei um curso de relacionamento. Foi, lógico, Tem foi logo no alguns começo cursos, de. né? Foi logo no começo da pandemia. Então eu engajei a caixinha, comecei ali, né, incentivar a audiência e tudo mais. Aí o que eu percebia? Que era muita pergunta de relacionamento. Então, Essa que até caixinha aí é hoje. muito estratégica, porque até hoje tu usa Até ela. hoje eu uso e até hoje ainda tem muita pergunta de relacionamento lá, né? Aham. Então é meio que uma temática assim até batida, né? Então aí eu fui percebendo, cara, então tem muita coisa de relacionamento aqui e tudo mais. Aí eu fiz o curso, aí foi certinho no começo da pandemia. Ah, E ó, essa caixinha te ajuda muito, assim, a tomar algumas decisões, direções, assim. Porque tu falou que perguntavam muito sobre relacionamento, então sim. tu pensou, opa, vou desenvolver aqui algum material, alguma coisa Uhum. nessa área e tal, né? Exatamente. Ajuda porque a gente sente a demanda da A galera, demanda, né? né? Junto Demanda. com o consultório e tudo mais, então a gente vai sentindo isso. Né? E aí no começo, assim, se eu engajasse mesmo para essa área de relacionamento, eu tava com 1 milhão de seguidores já, né? Eu tava bombando, porque isso é o que rola. É o que todo mundo, o povo é apaixonado, o povo é besta, né? Exatamente. Isso é o que rola. Só que eu não, assim, eu não quis ir para esse lado, Entendi. porque aí eu ia ter que usar uma linguagem que não faz parte de quem eu sou, né? Tu foi ali disciplinado, né? Vou ficar aqui no Exatamente. que eu sou. Mesmo Exatamente. vendo que. Mas assim, tu desenvolveu um material, né? Nessa área e tal. Isso, eu desenvolvi, foi bacana a experiência do curso, tudo Legal. mais, entreguei o curso. Só que eu não entreguei um curso numa linguagem que a galera tá habituada. Foi Eu ali trouxe, na tua praia ali, né? exatamente, eu trouxe algo até muito denso. Eu até penso em fazer os amantes, o nome do curso, né? Os amantes? Os amantes, né? Que aí amante é um termo que o Ortega y Gasset usa, né? Amante de namorado, né? Ele chama de Sim, amante, né? sim. Não no sentido pejorativo, como Tá. costumeiramente a gente usa Sim, aqui, né? sim, Amante certo. é a outra, né? Não, amante no sentido De de namorado namorado, mesmo. né? De apaixonado e tal. Então aí eu chamei de os amantes para ter essa conotação, inclusive, dúbia, Pra né? ter, e aí já gerar essa curiosidade na galera, né? Exatamente, Esse cara é o exatamente. rei do marketing, né, bicho? Só que aí eu trouxe algo muito denso, né? Muito denso. Quando eu reformular o curso que eu pretendo reformular, Aham. eu vou trazer algo mais de boa, mais Mais leve, assim, tranquilo, mais mais leve, bem mais compreensível. prático. Entendi. Né? Bem mais prático. Né? Porque se eu for pela minha cabeça, eu vou trazer uma chila doida lá, uma E, noia ó, doida que eu tenho que ter cuidado com isso. Né? deixa eu aproveitar aqui que eu abri uma caixinha, né? Lá no Aham, Instagram. E aí eu selecionei aqui 3 perguntas. Aí beleza. deixa eu ver aqui. A primeira é assim, ó. Qual a principal transformação que o curso fez nele, no caso, em ti? Qual a principal transformação? A psicologia? É, Cara. A principal. Cara, eu acho que a principal. Eu acho que é muito. Apesar de o curso não propor isso, né? Do autoconhecimento, mas ele abriu a possibilidade de eu me conhecer. Né? Então ele abriu isso. Ele não serve para isso, nem é a finalidade do curso. Muita gente faz psicologia para, eu quero me conhecer. Né? Então eu sentia muito. Primeiro período, 40 pessoas, o professor vai lá e pergunta na aula 0. Por que é que você escolheu fazer psicologia? todo mundo. Porque eu quero me conhecer. Né? Acha que Entra errado, né? entra errado. Acha que a graduação é psicoterapia. Né? Então a finalidade do curso não é o autoconhecimento, é o conhecimento da teoria, né? Mas aí o conhecimento da teoria me proporcionou o conhecimento, né? O meu autoconhecimento, né? Mas principalmente começou a me instalar na minha vocação.
né? Então eu percebi que aí foi uma ferramenta riquíssima e muito poderosa que eu posso utilizar para minha Então tu vocação. considera a principal transformação essa, né? Aí é o O autoconhecimento, e autoconhecimento. aí esse autoconhecimento, logicamente, tem a ver com a minha vocação, né? Entendi. Então aí hoje eu tenho mais ou menos uma ideia da minha vocação. Mais ou menos. Mais ou menos. Ainda não sei muito bem o que que é. Deus me sinaliza uma coisa, eu vou respondendo outra coisa, mas a vocação não é a profissão, Entendi. né? Então a vocação ela transcende profissão. A gente pode usar a profissão em prol da vocação, né? Exatamente. Então a vocação ela é uma utilidade, ela é uma ferramenta para instrumentalizar a vocação. Entendi. A outra pergunta que fizeram aqui é o que dizer, fazer para o que dizer para alguém que está com crise de ansiedade? Beleza. Aí, acolher, né? São duas coisas. Acolher a crise, não dizer assim, fica calmo, clássico, fica calmo, isso é frescura, isso é besteira, vai fazer um sexo, vai lavar uma louça, vai jogar uma Isso bola. não funciona. Isso não funciona, certo? E tem muita gente que faz isso, né? Certo? Não funciona dessa forma. A pessoa está em crise, está sentindo ansiedade, tu vai lá e começa a falar isso. Não. Está em crise, acolha, entenda a crise, entenda que não é besteira, né? Que é um sofrimento, que é uma angústia, que a sensação é desesperadora, dependendo da intensidade da crise. É uma sensação de morte mesmo, a pessoa acha que vai morrer, sensação de fracasso, né? Então é algo forte, então acolhe ali, O acolhimento ali acolhimento é o melhor ali. é a melhor coisa para você falar. Como é que é esse acolhimento? É falar alguma coisa? Dizer que Não. entende, ter ali, às vezes só a presença Às vezes do um lado da abraço, né, pessoa, Otto, já ajuda, às né? vezes um abraço, às vezes a pessoa que tem crise de ansiedade quer se isolar, respeita, Deixa né? ela quieta. Deixa ela. Aí a gente vem para a segunda coisa importante, que é a psicoeducação. O que é a psicoeducação? O que é que eu não sei? Ansiedade, crise de ansiedade, né? É uma demanda emocional, né? Dependendo do nível, da intensidade, da frequência, pode ser um transtorno psicológico. Então a psicoeducação tá te prejudicando funcionalmente, tá te prejudicando nas tuas atividades diárias. Então você ali que convive com alguém que sente, que sofre crise de ansiedade, não seria interessante procurar uma ajuda profissional? Não é interessante? E não dizer, ah, tu tá doido agora, vai pro psicólogo, tipo isso. Não é interessante, né? Tem que Procurar ter uma ajuda. forma ali também, né, Otto, Exatamente, de porque aí, chegar. porque a crise de ansiedade é com ajuda profissional, não tem como. Não tem como. Cara, não tem como, né? Dependendo ali, às vezes algumas pessoas conseguem administrar uma hora ou outra, mas para compreender mesmo a ansiedade, aí é escuta profissional. Agora isso aqui é uma opinião minha. Eu já vi, falando considerando aqui o contexto de igreja, né? Algumas pessoas que criticam, né, esse tipo de aconselhamento, de procurar um profissional, né? E dizem assim, vai conversar com teu pastor e tal. Aí eu te pergunto, a figura do pastor nesse momento, eu creio que ajuda, sim, de alguma forma, mas ajuda da mesma forma que o profissional, que o profissional da área, a mesma forma ou não? Não, são formas diferentes. São formas diferentes, isso que eu queria O entender. que acontece, né? O Frankl, ele tem até um capítulo no livro dele que é assim, extremamente interessante, né? E ele vai abordar essa temática. E aí ele tem uma fala que é assim assertiva demais. Ele diz assim: a intenção do médico, né? Do médico da alma que ele chama, terapeuta, psicoterapeuta, né? Psicólogo, a intenção do médico, do psicoterapeuta, do psicólogo, não é salvar a alma da pessoa. Assim como a intenção do pastor não é cuidar da demanda emocional. Ponto. Certo? Então, definição aí. O que acontece? Um cuidado, um interesse na salvação da alma pode promover uma psicohigiene. E o que é O que é psicohigiene, psicohigiene? rapaz? É um tratamento psicológico.
tratamento entre aspas, é um cuidado na alma, um cuidado de demanda emocional, que é o que acontece, e por isso tem essa confusão. Eu vou no pastor, e aí o interesse dele, o aconselhamento bíblico, o aconselhamento pastoral, centrado ali na Bíblia, né? Esse aconselhamento, ele tem a intenção de salvar a alma, de ordenar Tô entendendo. pecado, ordenar salvação, ordenar caráter. Isso daqui, este trabalho de maneira específica, ele pode promover ele pode promover ajuda nessas questões emocionais, né? Por exemplo clássico, sou ferido com meu pai, sou ferido com minha mãe, meu pai não me ama. Aí o pastor vai lá e dá um aconselhamento, no sentido de que Deus é o pai, ainda que, né, a mãe esqueça, Deus jamais esquece de você. Aí a pessoa, é verdade, cara, Deus me ama. Então aí essa demanda aqui psicológica, essa exigência de que meu pai tem que me amar, minha mãe tem que... A pessoa começa a pensar naquilo, de repente já resolve essa demanda bem aqui. Mas tem outras que aí já precisa. Aí tem outras que não. Entendi. Tem outras aí que aí é específica da escuta profissional. Então aí tem essa diferença. Às vezes eu percebo que tem um pouco assim de embate, né? De polêmica. Nesse Exatamente, assunto mas é aí. porque existe essa confusão. E é muito por conta disso. A salvação da alma pode De promover a entender as duas coisas, né? pode promover a psicohigiene, assim como a psicohigiene, ou seja, a psicoterapia, pode promover, né, um interesse, uma intenção, a busca daquela pessoa pela salvação da alma. Entendi. A terceira pergunta aqui, Otto, é direcionada mesmo para ti. Como a psicologia tem influenciado na tua forma de se relacionar com a igreja? Essa Essa foi... essa foi massa. Responde essa. Cara, mas da melhor forma, certo? A minha personalidade, ela vai ter sempre uma tendência, né, de ser um mediador. Então, como eu estava dizendo ainda agora, né, ainda há pouco, a psicologia ela me deu ferramenta de autoconhecimento. Então, cadeira de teste psicológico, não sei o que, isso tudo eu já fiz. Teste de personalidade, essas tretas e tudo eu já fiz, né? Então eu sei desde o teste mais bobinho de personalidade, bobinho entre aspas, mais simples, até nível um dos mais hard. complexos, Entendi. né? Até um dos mais complexos. Então todos esses testes eu já fiz. E para que a minha personalidade aponta? Mediação. Eu percebo, tu tá sempre... tem que ter até cuidado para não confundir isso com imparcialidade, né? Porque é diferente de ser mediador, né? Às vezes Isso. o imparcial ele tá aqui, ele... Não. Mas, Isso. mas aí o mediador não, ele se importa, né? E tenta ajudar os dois lados. e tal. Exatamente. Eu tento sempre abrir possibilidades, né? Sempre abrir possibilidades. Então eu sempre tento explorar possibilidades mesmo, assim, provocar esse tipo de conversa, né? Então, aí já fiz. A galera da psicologia sabe, desde BFP, que é um teste de personalidade, hoje um dos mais aceitos, né? Fista. Só tem um que eu nunca fiz, que aí eu tenho que pagar mesmo um profissional para fazer. E aqui em São Luís tem uns 2 ou 3 que fazem, que é aqueles que aparecem mais em filme, que é o Rorschach, que é das manchas. O que você tá vendo aqui? Aham, Meio que aquelas manchas ali, né? Esse teste aí é um teste bem complexo de personalidade, né? Muito complexo mesmo, né? Então esse daí eu nunca fiz. Eu tenho vontade de fazer. Um dia eu ainda vou fazer, né? Entendi. Então, mano, assim, a influência da tua profissão no teu relacionamento, assim, na igreja, tua vivência na igreja, é essa questão de ser uma pessoa que é sempre vista como um mediador. Exatamente. Mediador. Eu tento mediar, né? Eu tento mediar desde as relações, né? A visão de Os mundo, conflitos, né? né, essas coisas. Conflito, tudo isso, né? O que me deu uma maturidade muito grande, uma calma muito grande. De novo, eu vou ter uma tendência de personalidade a estar calmo. Difícil, não, dificilmente Como não. é? O calmo é chamado de como? Eu sou fleumático. É, Exatamente. eu sou o que, Otto? Eu acho que tu é um melancólico. E Rebeca? Rebeca é colérica. Rebeca é mais... Exatamente. É hard. Mas assim, eu sou calmo, mas de vez em quando eu fico doido, assim. Tem um tipo de fleumático, assim, pra eu me enquadrar, que de vez em quando
Tem É não, porque- né? Só fleumático mesmo, né? Não quer ser melancólico. Ah, não, eu sou Tu é melancólico. melancólico, eu acho que tu é Pô, não é melancólico. nada, pô. Acho que tu é Eu melancólico. sou de... Né? O que menos vai explodir é o fleumático. O fleumático, o mundo tá se acabando, ele tá Ah, ali o de boa. melancólico, então, ele explode. O melancólico, ele entra em conflito, principalmente com questão de injustiça, receber um detalhe ou outro fugindo, uma desorganização ou outra, isso vai incomodar o melancólico. O fleumático, ele é desatento. Ele é desatento por natureza. Então aí ele não presta atenção. Ele é voador. E é por isso que ele se desestabiliza muito pouco. Tem até uns memes na internet, uma festa de aniversário. Aí tem um bando de guri na frente. Né? Aí vem sei lá, uma fantasia grotesca do Hulk. O Hulk vem pá, gritando. Aí a galera sai se acabando, o outro sai chorando, aí vão dizer os temperamentos. Aí tem um guri que fica lá. O guri que fica lá é o fleumático. Tá comendo o cachorro quente dele aqui de boa, ele não tá nem aí. O Hulk vai lá e ele fica assim. Aí o fleumático fica de boa. Tem um delay. O colérico... O colérico vai pra Se cima do deses- Hulk. Ei, meu Deus! Vai com Rebeca, ó. O colérico vai pra cima. E Tu tá doido? Vai pra cima do Hulk, vai querer bater no Hulk. E o... Aí o sanguíneo, ele Ah, ainda desespera. tem esse. Tem o sanguíneo, desespera. É esparroso, começa a chorar. Aí o melancólico vai prestar Eu. atenção no movimento. Ele vai prestar atenção, vai observar, e aí de repente vai criar alguma estratégia pra lidar com Aí o ele Hulk. vai agir. É. Ou ele vai correr também depois, né? Mas Às primeiro vezes ele corre, analisa. mas se ele percebe uma injustiça, ele vai interferir. Ele vai intervir. Eu me orgulhei agora então de ser melancólico. O melancólico é o mais trabalhoso. Ele, Não é? Mas como ele é assim? muito pesado. Né? Então ele entra Vixe, em mas ele assim, entra em ele é conflito muito pesado pra si ou pras pessoas? pra si. Ah, sim. Menos mal, né? Já tava aqui me sentindo mal. Assim, o melancólico ele tem muito questionamento, às vezes ele é muito idealista, né? Então para ele tem que estar tudo muito correto, às vezes muito certinho. Quando desorganiza alguma coisa, isso sofre muito. Não sabe lidar, né? Quando a coisa foge ele é ali. inflexível, né? Às vezes muito rígido, Poxa. né? Aí tem que ver se de repente tu se encaixa nisso Tava aí, tão né? legal, ó. Mas é um líder nato. Colérico e melancólico são líderes excelentes. Coléricos e E melancólico. melancólicos. Sanguíneo e fleumático, eles estão ali na. Sanguíneo, ele é meio aquela pessoa que, bora fazer a parada. Aham. Bora fazer. Sem geralmente- pensar, ele é meio louco, assim. Exatamente. E aí ele é empolgado. Geralmente mas é o perde que quebra a empolgação. cara demais, né? É empolgado e perde a empolgação. Ele Ah, convida, sim. às vezes ele mobiliza muita Ah, gente. conheço um não sei monte o de quê. gente assim. Exatamente. Aí perde a empolgação. Né? Vai perdendo isso daí. Mano, acho que foi isso. Foram essas perguntas. O papo foi massa, cara. Gostei demais. Abriu muito a minha mente. E aí, galera, vocês gostaram aí? Show de bola. Dá um joinha, dá um joinha. Galera, tô aprendendo ainda, ó. Tem esse negócio de pedir pra galera se inscrever. e tal. Exatamente, tem que pedir isso. Galera, se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha. Esse episódio ficou massa. Otto, obrigado, mano. Obrigado, foi um prazer pra gente te receber aqui no Del Pod. A alegria foi minha, foi prazer, satisfação, cara. Tamo junto. Valeu. E fala só mais uma vez teu Instagram pra galera. Beleza. Se tu ainda não me segue, tu é um herege. @Otton Júnior. OTHON Júnior. Eu sempre coloco lá. Tu tem canal no YouTube, Otto? Eu movimento pouco. Mas eu tenho lá. Inclusive tem vídeos longos de ansiedade, uma parada que eu bacana lá. coloco lá na legenda, tudinho e tal. Isso, eu não Coloco. sei qual é o link, né? Isso aí a gente resolve. Mas é isso, mano. Obrigado pela tua presença aqui. Espero que essa seja só a primeira de muitas, né? Tenho certeza que a galera vai ser abençoada com teu testemunho. Tu é um cara que tu transmite muita paz. É um cara responsável, ensina muito e te desejo sucesso na vida. Amém. Valeu, Pra todos mano. nós. Valeu, mano. Massa. Show de bola. Gente. Pausar. Pode pausar.